Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que acabou de ganhar mais um motivo para ir para Denver. Já tava planejando faz tempo, cheio de amigos lá, e agora já tem até lugar para ficar, Gustavo. Pois é, rapaz. Os amigos que eu tenho lá são americanos, e eles normalmente não te convidam para ficar, eles te convidam para ir lá. É certo. Agora você ganhou hospedagem nessa. Mas agora eu tenho um amigo que mora lá pertinho de Denver. Eu tô aqui com o Renato, que mora em Westminster. Pra você que entende tudo de geografia, do ladinho de Denver. Olá, pessoas. Eu sempre sonhei em falar isso. Que eu sou o Renato e eu tô com o Paulinho aqui. O Paulinho tá realizando hoje um sonho que eu tenho desde que eu me converti há 15 anos atrás, quando eu escutava o Irmãos.com, e eu falava, um dia eu vou participar desse podcast. Esse sonho tá se realizando hoje. Ô, louco! 15 anos? Eita, caramba! Isso aqui é esperar, hein? Eu escolhi esperar o movimento aqui do Renato hoje. Poxa, gente, que legal, que legal. Renato foi um contato do nosso amigo Cassiano, quem ouve, né, outros episódios que não só o Jetlag aqui de Irmãos.com conhece o Cassiano de muito tempo também. O Renato reconheceu ele numa igreja, na sua igreja, né, Renato? É, foi na igreja nossa, aqui a gente tem uma igreja de brasileiros e americanos, né, a gente serve em português e inglês, e foi um dia que eu preguei, e aí eu desci pra cumprimentar as pessoas que estavam ali e tal. A hora que ele falou, oi, tudo bom? Meu nome é Cassiano. Calma aí. É a hora que você ouviu aquela voz, você fechou o olho e falou assim, peraí, fala de novo. Um nome não muito comum, né? E a voz reconhecível. Não, o problema foi que a voz não combinou com a cara. Eu tinha uma outra imagem da cara dele, entendeu? Não combinou. Talvez você tenha visto ele uns 15 anos atrás, mas a vida não é fácil. Mas o Cassiano não mudou muito em 15 anos, eu vou te contar. Ah, mas aquela barbinha dele já foi, hein? Já tá tranquilo. Meu, mas foi tão legal ter encontrado ele aqui. Poxa, foi assim... É porque foi uma coisa que eu escutava muito. Na época que eu me converti, eu morava em São Paulo e trabalhava em Vinhedo. Uhum. Então eu gastava tranquilo 1h30 de manhã e 1h30 à tarde no trânsito. Então eu devorei o Irmãos.com na época, eu maratonava assim. E era uma época que o Cassiano era fiel, né? Do lado super do Paulinho presente, aí, né? Naquela época ele tinha tempo pra gravar com a gente. Agora virou diretor de tudo aí, fica mais difícil. Mas o Cassiano me escreveu, falou, conheci o Renato, um cara muito legal e tem tudo a ver com Jetlag. Falei, passa o contato, a gente começou a conversar. 1 mês e meio depois, estamos aqui gravando, porque o Renato tem aquela agenda de alto executivo e a gente vai conhecer a história dele. A gente entende bem essa agenda, né? Mas vamos lá, vamos conhecer a história. Apesar de não sermos altos executivos, temos agendas cheias também, né? Eu vou te dizer que já teve outras épocas da minha vida que minha agenda era mais cheia do que agora. Assim. Agora tá um pouco mais tranquilo. Ah, que bom. E a gente vai conhecer a história do Renato hoje no Jetlag desse mês. Bom, gente, quem tá chegando pela primeira vez no Jetlag, sempre é bom apresentar. Essa é uma série do podcast Irmãos.com em que a gente conversa com cristãos ao redor do mundo que, em geral, estão fora do Brasil por suas profissões. Pra gente ver que existe outras maneiras de servir transculturalmente e através de suas profissões. E o Renato é uma dessas pessoas que vai contar essa história pra gente. Geralmente, antes de cada episódio, ou eu ou o Gustavo temos mais informações sobre a história do convidado. Agora, quem tem essas informações é o Cassiano, que não está aqui, mas a gente acredita na palavra dele. De que a história... Por que você não convidou o Cassiano? Pois é, o Cassiano tá no sabático dele, a gente deixou ele descansar um pouquinho. Tem que respeitar o sabático do Cassiano, é isso aí. Mas o Renato chegou e a gente quer conhecer a história dele. A gente já sabe, né, que ele entende o fato de estar fora do Brasil como até um movimento missionário para poder servir transculturalmente. E ele foi parar lá em Denver, mas talvez não seja por aí que a gente comece a história, né? A gente vai começar muito antes. Renato, lá de São Paulo, como ele já disse antes de começar o episódio aqui, paulistano, São Paulino, e que mais? Da Avenida Paulista. Nascido na Avenida Paulista, então esse é da gema mesmo. E aí, Renato, de onde a gente começa a sua história?
talvez da conversão. Não, vai demorar muito. O podcast vai demorar uma semana. Mas você se converteu depois de adulto, isso é uma história interessante. Eu me converti com 35 anos. Olha aí. Eu perseguia cristãos, cara. Eu era meio Paulo, assim, sabe? Eu mesmo? Não gostava de crente. Eu era meio perseguidor, assim, da igreja, sabe? É uma coisa que eu sempre falo pros jovens, principalmente, se tiver alguém te zoando, tirando sarro de vocês na escola, na faculdade, cara, ora por essa pessoa, porque um dia essa pessoa pode estar diante dos púlpitos levando o evangelho e nascido de novo, né? Porque eu era essa pessoa, cara. Eu era na escola que ficava zoando os crentes, na faculdade zoei crente demais, entendeu? É mesmo? Eu costumo dizer que se você tá vivendo sua vida cristã e não tá incomodando ninguém com ela, é porque sua vida não tá sendo muito cristã. É, exatamente. Não, e no meu caso tinha os dois lados, só que eu só tinha olho pra um lado, né? Que era principalmente dos maus exemplos e das brigas. Então eu via crente brigando com crente, discutindo com crente, eu falava, olha lá, nem eles se entendem, eles querem vir me convencer de alguma coisa, cara. Nem eles sabem direito o que eles creem, o que eles não creem. Então eram diversos maus exemplos. Hoje eu chamo muita atenção de crente que tá brigando aí na internet. Falo, gente, deixa pra brigar no particular, não expõe isso, né? Não expõe a igreja, o evangelho não é isso, né? Então eu focava muito nos maus exemplos, né? E o que te levou a mudar, a cair do cavalo no caminho de Damasco? Cara, eu vou resumir, foi bem isso mesmo, foi o caminho de Damasco. Meu caminho de Damasco foi a moça que trabalhava, a gente estava passando por uma situação em casa, a moça que trabalhava em casa falou, posso trazer um cara pra orar aqui? Falou pra minha esposa, né? E minha esposa veio perguntar pra mim, eu falei, tudo bem, só que me avisa quando que eu não quero estar aqui, né? Porque eu já sei o que esse cara vai falar pra mim. Esse cara vai falar pra mim que eu vou pro inferno, que eu tenho que parar de beber, vai falar tudo isso pra mim. Vai falar que quer dinheiro, vai falar que eu tenho que dar dinheiro pra igreja. Então eu já tinha essa perspectiva, só que deu meio errado, cara, porque o cara deu um golpe. Ele chegou antes do previsto e eu não tive tempo de sair. E era um apartamentinho muito pequeno e o apartamentinho só tinha uma porta, né? Não tinha a porta dos fundos pra eu sair. Era uma porta pra entrar e daí na hora assim, a hora que ele entrou eu saí, cara, ele deu uma olhada assim no fundo dos meus olhos e falou, a paz do Senhor. Aí eu só cumprimentei e fui embora, né? Aí eu tava lá no meu trabalho, minha esposa me liga, Renato, o crente aqui tem uma mensagem de Deus pra você, né? Sabe o que eu respondi? Anota. Pega o recado. Deixa no voicemail. Já no voicemail. E ela anotou. Cara, foram 3 coisas. E quando eu cheguei em casa, ela falou, eu já nem lembrava mais. Ela falou, quer saber das 3 coisas? Tá, vai, fala aí. Eu falei, parar de beber, que eu vou pro inferno e que eu tenho que dar dinheiro na igreja. Eu já sabia das 3 coisas, né? Cara, foram completamente diferentes, cara. As 3 coisas que ele me falou, assim, me derrubou. Que eu falei, é só Deus mesmo que sabe isso. Ninguém mais sabia. Na verdade, tinha uma que nem eu sabia, que depois eu tive que confirmar no dia seguinte. Eu vou resumir pra não ir muito longo. E aí eu fiquei maluco, né? Falei, cara, Deus falou comigo, cara. E eu sou católico, eu vou pra igreja católica. Tudo bem, às vezes meio bêbado, às vezes não, às vezes saindo de um churrasco. Mas eu vou, cara. Eu sou brother do padre, eu me confesso. Quando ele me confessar, eu falava, padre, é o seguinte, eu não matei e não roubei. O resto você pode pôr tudo aí na minha conta. Nossa. Aí o padre falava assim, não, me passa a lista completa e tal. Eu falei, padre, vai por mim, você não vai querer saber a lista completa, me passa o máximo aí de reza, de Ave Maria, de Pai Nosso, que eu já... E aí eu ia lá e cumpria o ritual, cara, e no dia seguinte tocava a vida normal. Achava que eu tinha zerado minha conta com Deus e podia continuar, entendeu? Eu não vou falar que nunca me ensinaram sobre o arrependimento, mas eu vou falar que eu nunca aprendi. Né? Eu nunca tinha entendido sobre o arrependimento, então eu não gosto de falar que não me ensinaram, porque talvez me ensinaram e eu que não captei, mas a minha vida era assim, e daí esse cara veio me falar isso, tal, e aí começou minha busca. Daí a gente ficou sabendo que tinha um pequeno grupo no prédio que eu morava, tudo que eu conhecia basicamente da igreja era o que eu via na TV, que eu ligava e via pedindo dinheiro, e eu tinha um amor ao dinheiro muito grande, assim, sabe? Eu servia ao dinheiro, né? Meu Deus era o Deus dinheiro, né? Era o Mamon, né? Então, pra mim, essa parte do dinheiro me pegava muito, né? E aí eu fui nesse pequeno grupo, o pastor depois conversou comigo, e aí, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei também, eu só quero saber como é que funciona Deus, né? Ele falou assim, ele foi muito sábio, assim, porque eu também já tava assim, falei, quer ver que ele vai vir pedir pra eu ir na igreja dele, que eu tenho que dar 10% do que eu ganho na igreja dele, sabe? Eu já tava, mas ele teve uma sabedoria, assim, que foi realmente espiritual. Ele virou pra mim e falou assim, Renato, você crê que Deus falou com você através dessa pessoa? Eu falei, sim, não tem como não ter sido Deus, né? Ele falou, ok, então você crê que Deus quer continuar isso que ele começou, ou você acha que ele terminou por aí? Eu falei, cara, acho que não, né? Deus não ia fazer isso e desaparecer, né? Ele falou, então, é exatamente isso, e só que eu tenho uma boa notícia, cara. Ele não deixou só essas 3 coisas escritas pra você, ele deixou um livro inteiro
pra você. Eu falei, como assim? Legal. E daí ele falou, tá aqui, ó, se chama Bíblia. E eu já conhecia a Bíblia, né? Eu tinha uma Bíblia aberta ali, toda empoeirada, toda a casa que eu morei, Salmo né? 91. Nem isso eu sabia qual salmo tava, né? Mas tava lá aberto, pra dar sorte, entendeu? Pra dar sorte. E aí ele falou bem assim pra mim, falou, Renato, eu tenho medo de te falar qualquer coisa, cara, porque eu tô vendo Deus começar uma obra na tua vida e eu tenho medo de atrapalhar. Então, eu acho que você agora tem que buscar conversar com Deus e ler a palavra e buscar Deus na palavra, sozinho, porque eu acredito que Deus, o Espírito Santo vai trabalhar com você, né? E foi assim. E aí eu fui pra casa com a Bíblia, abri, eu falei, poxa, meu filho mais velho chama Lucas, porque eu também não tinha noção, né? Eu lembrava que da minha catequese lá, que era separado em Novo e Antigo Testamento, abri a Bíblia, falei, bom, Lucas, meu filho mais velho chama Lucas, o meu filho mais novo gostava muito de um piloto de NASCAR que chama Jimmy Johnson, ele era número 48. Aí eu, número Lucas 48, beleza, fui lá, abri Lucas 48, eu falei, não vai até Lucas 48, deixa eu ver Lucas 4:8. Aí abri em Lucas 4:8, esse foi o primeiro versículo que eu li na minha vida, e eu vou deixar pra vocês buscarem aí na Bíblia de vocês, se vocês não souberem o que é Lucas 4:8. Eu não vou dar spoiler. E aí começou, cara. Comecei na igreja desse pastor, graças a Deus, assim, uma igreja que me ensinou muito a viver, a caminhar com Cristo. Realmente, eu acho que eu nasci de novo, assim, de um tombo de cavalo mesmo, assim, sabe? Inclusive, eu fiz até muita bobagem, assim, cara, eu queria sair pregando o evangelho pra todo mundo, assim, fui falar com meu sócio, com todo mundo, porque pra mim era um negócio, assim, cara, que era tão bom, assim, que eu queria falar. E eu acabei passando do ponto um pouco, às vezes, sabe? Da empolgação, assim, depois eu maneirei. Legal, assim você começou a sua caminhada cristã, né, evangélica. Isso aí já faz um tempão, né? Naquele período você já era adulto, você já tinha foi 2010, quando começou o podcast, né? E aí, olha como foi importante o podcast na minha vida. Por quê? Cara, naquela empolgação, primeiro amor, eu falei, cara, eu vou largar tudo, cara. Nada do que eu tô fazendo na minha vida faz sentido. Eu ainda, lógico, mesmo depois de convertido, eu continuei amando o dinheiro por um bom tempo. Deus teve que me dar algumas lições bem severas aí para eu aprender a administrar de uma forma mais espiritual minhas finanças, que aí dá outro podcast. Mas aí eu queria largar tudo e comecei a buscar muitas fontes. Aí eu ficava escutando a história de missionários, de pessoas assim. Eu falei, cara, eu quero viver o evangelho. Sem dúvida, também era muito gostoso o ambiente na igreja, quando você estava entre os irmãos, ou pregando a palavra para uma pessoa que não conhecia. Era uma sensação muito gostosa. Por outro lado, eu voltava pro meu trabalho secular e falava, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. E eu escutei um podcast, irmãos.com, que eu não vou me lembrar com quem, que era uma pessoa falando que Deus usava ele no mercado de trabalho. Deus colocou ele em níveis hierárquicos altos na sociedade, que era para ele levar o evangelho para essas pessoas, porque não tinha ninguém para levar. E aquilo lá falou muito comigo. Eu até fui tentar dar uma olhada lá para ver quem que foi. E aí Deus começou a falar muito comigo sobre isso. Falou, eu vou te levar para lugares onde não vai ter ninguém pregando. Não vai ter nenhum crente, não vai ter ninguém cristão, e eu vou te levar para esse lugar. E na época eu falei, sei lá, né, vai me levar para gerente da empresa, alguma coisa assim, né? Eu nunca imaginei que ele fosse me trazer para onde ele me trouxe, né? E eu costumo dizer também, graças a Deus que eu não sabia para onde ele ia me trazer, porque acho que senão eu espanava se eu soubesse o que ele ia fazer. Eu acho que na hora eu ia correr, né? E nessa época que você se converteu, você estava trabalhando na área já? Era uma outra área, né? Eu trabalhava em Vinhedo, numa empresa da área automotiva, né? A gente desenvolvia GPS embarcado para carros. Na época era Mercedes, Audi, esses carros que iam para o Brasil com a tela, mas que não tinham os mapas do Brasil ou o sistema para o Brasil. Então era carro top que vinham para o Brasil, então a gente desenvolveu todo um sistema que colocava um GPS na tela original do carro, com controles originais do carro, e a gente fazia isso para as concessionárias, né? E foi muito bom, assim, foi um período muito gratificante. A gente começou a conseguir colocar em série em algumas marcas brasileiras, foi muito bom, assim. Mas você é formado nessa área? Eu sou engenheiro mecatrônico, hoje se chama mecatrônico. Na minha época, né, não existia mecatrônica. Era mecânica com ênfase em eletrônica. Então você fazia 4 anos de mecânica e depois você fazia 2 anos de eletrônica. Na verdade, eu queria fazer mecânica, mas na época que eu tava fazendo mecânica, lançou... Vocês vão ver como eu sou velho, né? Lançou... Máquina de datilografia. Não tão velho, né, Paulinho? Não, daí começou a sair Gol GTI, carro com injeção eletrônica,
eletrônica, ABS. Esse era bonito, hein, cara? Nossa, o GTI era meu sonho. Então, e aí eu comecei a falar, cara, a mecânica vai morrer, cara, se eu não souber eletrônica, né? E eu gostava de eletrônica. Então, no meio do curso, eu fiz essa guinada aí pra tentar conhecer um pouco mais da eletrônica, né? Uns 10 anos antes de existir a engenharia mecatrônica, você já estava se formando engenheiro mecatrônico. Olha só. Depois, no meio do meu curso, né? Então, no final, o meu curso foram 6 anos, precisei fazer 6 anos, não tinha de 5. No ano que eu me formei, eu fui a última turma de mecânica de 6 anos. Engenharia mecatrônica vai de 6 anos. Depois lançaram a engenharia de automação, acho que chamava, que era 5 anos só. Eu sempre gostei muito da área técnica, mas eu acabei sempre guinando muito para a área comercial e marketing, acabei me especializando mais na área de comunicação, marketing e vendas, né? E sempre na área técnica. Então, passei por uma série de empresas e tal. Em 2014, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, que é uma empresa de GPS de alta precisão. E o principal mercado para o Brasil, eu ia trabalhar fui convidado para trabalhar na parte de vendas, né? É a área agrícola. Então, são os tratores. O Brasil é uma referência na agricultura, né? Em termos de tecnologia, tem tudo que tem de ponta no mundo, tá no Brasil, né? Se tem uma coisa que o Brasil, a gente tem que sentir muito orgulho do Brasil, é nessa parte agrícola. E não é só por causa do clima, solo, não. O pessoal é ponta firme mesmo. A turma faz direitinho, né? O cara faz, investe, entendeu? E aí eu trabalhei nessa área por 10 anos, desenvolvendo o mercado para América Latina, né? Do México até a Argentina. 90% do meu foco era na área agrícola, GPS de alta precisão. Então o trator hoje é autônomo, né? O operador, ele não dirige. Ele fica cuidando de outras operações no trator, e o trator, ele consegue andar com uma precisão de 2 centímetros dentro da linha. Então, isso é muito importante para não pisotear a lavoura e tal. É muito importante essa precisão. Rapaz, eu sempre me perguntei isso. Como que o cara consegue dirigir o trator e ainda comandar a colheitadeira para cair no caminhão que tá do lado certinho, para o dejeto ir pro outro lado? E como que ele consegue comandar tudo isso? É só um carinha lá dentro. Agora entendi. Ele não pilota, ele cuida do resto. É só com a tecnologia mesmo. E tem situações, por exemplo, numa colheita de cana, cara, que a cana é muito mais alta do que a cabine. Então, na verdade, você só vê cana. Você não consegue ver o chão. Então, você jamais conseguiria, é impossível para um operador ficar dirigindo, né? Não tem referência, né? Não tem referência nenhuma. É voo cego, né? Famoso voo cego. E aí, nessa empresa, de Deus mesmo, uma pessoa gostava muito de mim aqui, né? Me fez uma proposta para vir para cá, né? A sede dessa empresa é nos Estados Unidos. No ano que eu vim para cá, a sede mudou de Sunnyvale, né? Do Vale do Silício, aqui pro Colorado. Porque já no Colorado, onde era nossa maior escritório, né? Nós temos 2 prédios grandes aqui na região aqui do Colorado, em Westminster. E no ano que eu vim, em função de custos, né? Foi transferido. Então, hoje no Vale do Silício é basicamente a parte de desenvolvimento, é o pessoal que tem que fazer integração com Google, com Nvidia, é o pessoal que faz essas integrações com outras empresas. Mais o pessoal técnico, assim, aqueles engenheiros malucos lá, né? E pra cá, ficou mais a parte de escritório mesmo. Eu fui realocado num período pós-pandemia que as realocações estavam fechadas dentro da empresa. É coisa de Deus, até hoje eu não entendi o porquê, mas lá atrás, cara, uma pessoa tinha profetizado na minha vida que eu iria pras nações, que eu iria não sei o quê, sabe aquela história toda? Mas eu falo assim, cara, também acho que tem gente que dá uma metralhada nesse tipo de profecia e fala pra todo mundo, entendeu? Alguns vão, então, né? Exato. Eu creio muito em profecia, óbvio. Eu vim a conhecer a Cristo através de uma profecia, mas eu também sou um cara que testo muito as profecias, sabe? Assim, eu sou um cara... Eu ainda mantenho uma raiz... engenheiro, cara. Exatamente, a gente já ouviu também pessoas profetizando coisas do tipo, a Adri, assim, no Encontro Cepal, uma mulher chegou pra ela e falou assim, você ainda vai encontrar um marido, vai ter muitos filhos. Ela falou, que bom, essa profecia tá um pouquinho atrasada, porque eu já tô casada há uns 5 anos. Enfim, né, já tenho filho, não sei o que tem. Deus é atemporal, irmão. Deus vai usar algumas, né, algumas vão ser reais, outras não, porque Deus fala até pra provar a profecia, né? Eu faço muito a prova, sabe, das profecias e tal, então, mas essa se realizou. E cá estou,
eu assumi um cargo alto, que às vezes eu olho assim e falo, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? É só gente top, entendeu? E por outro lado eu lembro, cara, daquelas coisas que Deus colocou no meu coração lá atrás, onde eu ia estar em situações onde não ia ter nenhum cristão, que ninguém ia conhecer o evangelho, aonde, por exemplo, compliance das empresas todas, cara, não te permitem você pregar o evangelho. Você pode falar do que você quiser, mas do evangelho não, né? Dentro do compliance você não pode falar de religião, né? Dentro das empresas, né? Mas nada impede de eu falar da minha vida, o que tem acontecido com a minha vida, né? Claro. Então eu uso muito isso. Desenvolver relacionamento, né? Você faz amizade, você tá lá. Isso é muito interessante, porque quando você pensa assim, vou para um lugar em que as pessoas não conhecem o evangelho, não conhecem o cristianismo, não conhecem Jesus. Aí de repente você está nos Estados Unidos, que até onde, né, é conhecido, é um país muito cristão, enfim, o evangelho já foi espalhado, já foi pregado e tal. Como você se encaixa nessa visão de pensar assim, Deus me enviou para um lugar diferente, tô aqui, mas como que isso se encaixa na missão e no comunicar o evangelho para esse povo de alguma maneira? Eu fiz essa pergunta também para mim mesmo no momento da mudança, sabe? Assim, foi exatamente essa pergunta que eu fiz para mim. Então, deixa eu voltar um capítulo então, né? Que eu contei a parte profissional, mas deixa eu contar a parte ministerial, porque esse momento que eu fui convidado para vir para cá foi um momento que a gente estava vivendo o evangelho mais gostoso, sim, sabe? Pós-pandemia pra gente. Só voltar mais um capítulo, gente. Desculpa voltar muitos capítulos. A gente acelerou demais. Tem que voltar antes da pandemia pra pandemia fazer sentido, né? Na história de todo mundo aqui. 2018, a Paty, minha esposa, teve câncer de mama. Então foi um ano onde a gente viveu um ano de tratamento, de busca pela cura. Foi um ano de aprendizado de viver na dependência de Deus, né? Eu aprendi, por exemplo, que antes disso eu estava servindo em 8 ministérios numa igreja de Itatiba, fazendo tudo, cuidando das finanças, sabe, assim, quando você tá super envolvido, mas por outro lado, quando a Paty teve o câncer, eu percebi o quanto eu tava distante de Cristo, sabe, assim, de Deus, de um relacionamento de dependência com Deus. Então foi um ano ali de muito, muito difícil mesmo, foi um desertão ali, onde Deus trabalhou muito na gente, trabalhou muito a nossa fé, o nosso relacionamento com Ele, e durante esse período foi curioso, porque aí nós recebemos uma profecia dizendo que a gente estava passando por isso. Na verdade, isso Deus falou também no meu coração. Quando ela estava fazendo os exames, Deus já falava para mim, Renato, fica tranquilo, vocês vão passar pela fornalha. A fornalha, teoricamente, para quem olha de fora, ela vai estar queimando ardentemente, mas vocês vão estar comigo, né? Vai ter o terceiro homem, vai ser vocês dois mais um, mas ela vai ser totalmente curada. Mas a gente ia passar por isso. Então, nos primeiros exames dela, ela orando, vamos orar aqui para que eu não passe por isso, mas já tinha no meu coração de que ela iria passar, né? Mas aí a gente orava para não passar, né? E daí, num determinado momento, veio no coração dela também que ela iria passar por aquilo, mas que ela iria ser curada. E daí Deus confirmou através de uma irmãzinha, que eu nem me lembro onde foi, que ela falou pra gente, ela vai ser curada. E a partir daí a gente só começou a orar agradecendo. Eu falei, então vamos parar de orar pela cura, já que Deus já prometeu que vai curar, vamos começar a orar só agradecendo. E a gente passou orando, agradecendo pela cura que viria. Aí ela foi curada, 2018, tal, 2019 curada. E aí, vamos fazer o quê? Eu falei, Paty, a gente tá perdendo tempo, esse tempo precioso que Deus nos deu aqui nesse planeta Terra. Nós temos que dar uma guinada. Eu acho que a gente tá muito estagnado, assim. Eu acho que a gente tá muito dentro da igreja, sabe? Dentro das 4 paredes. A gente tá muito engordando ovelha. E a gente não tá cumprindo aquele chamado que a gente tem de levar o evangelho, né? Então a gente deu uma guinada. A nossa guinada foi depois de vencer o câncer, né? E a gente começou a falar... Eu falei, vou parar com o meu canal de eletrônica. E eu falo muito do evangelho no meu canal de eletrônica. Vamos abrir um canal de viagens e vamos começar a levar o evangelho para as nações, começando aqui pelo Brasil, começando pela cidade do lado. Então começamos a distribuir Bíblia. Tem um projeto da Jocum no Brasil que eles querem distribuir Bíblia, uma Bíblia em cada casa, que chama distribuir Bíblia de bicicleta. Então eles vão indo nas cidades de bicicleta, eu e ela fomos junto e conhecemos o pessoal da CEPAL. Cara, a gente viu o amor daquelas pessoas distribuindo Bíblias e eu via a pessoa chorando ao receber uma Bíblia, falando, eu sempre quis ter uma Bíblia, sabe?
Eu falei, cara, que sensação mais gostosa, né? Cara, eu tô entregando uma Bíblia pra uma pessoa, cara, e a pessoa tá chorando. Algumas não sabiam o que era, né? Talvez algumas estivessem recebendo como se estivessem recebendo um livro do Harry Potter, não sei. Mas alguns realmente emocionados. E aí a gente começou a viver isso, montamos um canal de viagens, chamava Vivendo no Caminho Verdadeiro. E montamos um carro pra sair viajando o Brasil inteiro. Canal, você fala, é no YouTube mesmo, né? Canal no YouTube. Uhum. A gente montou um carro onde a gente podia morar dentro do carro, fazer tudo dentro do carro. Isso meio que pré-pandemia ali. E quando começou a pandemia, tudo fez sentido. Porque eu falei, caramba, agora tudo fechou, vamos viajar no nosso carro, né? E a gente enchia o nosso carro de Bíblia e saía viajando. E a minha oração era Atos 16 ali, que os apóstolos estão falando assim, que eles iam entrar numa cidade e daí o Espírito Santo falava, não, nessa cidade não, essa aí você dá a volta e entra nessa. E eu falava, eu quero esse nível de conexão com Deus, assim, eu quero desligar o GPS do carro e quero que Deus nos guie, assim, né? Deus nos mostre quem precisa receber essas Bíblias que estão aqui, né? E ao mesmo tempo, eu quero alcançar os não crentes, pessoas que eram como eu era. Porque eu falei, eu não quero falar pra crente, eu não quero fazer um canal que eu fale pro nosso nicho de cristãos. Não é esse o meu chamado. Eu quero levar para aquele cara que não gosta de crente, aquele cara que tem um preconceito, ou que, por exemplo, eu quando me converti, eu achei que eu ia ter que vestir terno, porque o que eu conhecia era da TV. Uhum. E aí eu falei, eu quero mostrar, cara, que tem crente sem terno, entendeu? Que o terno não pode ser uma barreira. E aí a gente começamos a viajar o Brasil inteiro, começou a pandemia. Cara, a pandemia, lógico, a gente perdeu muita gente querida, mas foi um momento tão gostoso na nossa vida, porque tava tudo fechado, o pessoal desesperado e a gente levando esperança, cara, pras pessoas, sabe assim? Então pra gente, assim, foi um momento ministerialmente. E eu parei, na minha empresa, a gente parou de viajar, todo mundo parou de viajar e ficou tudo online. Aí você podia estar em qualquer lugar, né? Aí você foi fazer sua viagem pessoal. Isso levando os 2 filhos, era você, a esposa e os 2 meninos. Boa pergunta. Nesse momento, o mais velho, antes da pandemia, ele morou na França. Ele já é mais velho, já tinha uns 25 anos na época. O mais novo tinha acabado de entrar na faculdade, Direito no Mackenzie, em São Paulo, e foi morar com a minha mãe em São Paulo. Então, entendi. Vocês eram empty nesters lá, né? Ninho vazio lá. Exatamente. Na verdade, a gente não teve esse ninho vazio, porque a gente esvaziou o ninho. Vocês que saíram. Cara, se meus filhos tivessem a oportunidade... Até no começo, a gente voltou pra casa que a gente morava, começamos a morar junto e tal, mas, cara, depois cada um foi pro teu lado. No final, se meus filhos quisessem voltar pra casa, não tinha mais casa pra voltar. Cara. Uau! Caramba, vocês estavam, assim, nômades mesmo. Por aí. Aí a minha sogra tem uma casinha na praia. Eu falei, cara, é isso que a gente precisa, cara. Uma casinha pequenininha na praia, com internet e sair viajando. Uau. E aí tem muita história, assim, que foi... Cara, que tá tudo registrado no canal. Aí você fez tudo no canal. Que legal. E viajando pelo Brasil. De carro pelo Brasil. Brasil, cara. Brasil inteiro. Assim. Então a gente, lógico, é um canal de viagens, mas por outro lado, a gente mostrou esse lado que o nosso foco era... Então mostrou lugares lindos que a gente visitou, mas a gente também mostrou que a gente visitava os vilarejos, conhecia pessoas, orava, distribuía a Bíblia, levava chinelo, levava alimento. E no canal a gente teve oportunidade. Eu recebi mensagens ali no canal, comentários, dizendo assim, adianta o quê? Você levar uma Bíblia e quando o pessoal precisa de arroz e feijão, sabe assim? Comentários assim. E aí, ou perguntas, por que você entrega tanta Bíblia assim? Então, eu tive a oportunidade de falar, de contar para as pessoas, né? Nós tivemos a oportunidade de contar para as pessoas. E uma coisa que eu sempre encorajo muitas pessoas a servir, vocês devem saber disso melhor do que eu. Quando a gente serve a Deus, Deus vem e serve a gente de uma forma sobrenatural, né? Quando a gente acha que a gente está conseguindo fazer alguma coisa para Ele, assim, para tentar ter um pouco de mérito, né? Retribuição daqui ele fez por nós, cara, vem e ele faz muito mais, muito né? Mais. Aí a gente volta pro estágio de eu não mereço de jeito nenhum. De não mereço, cara. A gente falou, caramba, Deus, eu achei que eu tava servindo e eu fui servido. Então a gente tem muitas experiências e teve essa oportunidade de contar essas experiências no nosso canal no YouTube. Então tava tudo bem, tudo super legal. E esse carro, eu preparei uma Toyota Land Cruiser Prado, que eu tinha no meu coração que esse carro, eu ia construir ele para um dia, eu ia embarcar ele para África e a gente ia fazer missão na África. Então eu falei, tem que ser um carro diesel com motor antigo, que aceite qualquer tipo de diesel, e tem que ser um carro indestrutível. E eu só vou construir ele com peça original Toyota para durar a vida inteira. Então, falei, Deus pôs isso no meu coração, né? E eu comecei a construir esse carro, e a gente viajando com esse carro, e esse carro criou uma identidade, né? Virou parte da família. Imagino. Né? Todo mundo casinha. Que tem um Prado
Fica com esse prado por muitos anos. Eu nem sei qual é, eu tenho que jogar aqui no Google pra saber qual que é. Tanto que eu entendo de carro, assim. É a Land Cruiser. Prado. É a Land Cruiser. Aí talvez aí na Europa seja a Land Cruiser só. Ah, bonitão, quadradinho. É um carro que foi só construído no Japão. Legal. Não, mas aqui no Brasil ele não fabrica desde 2010, Não, 11. nunca fabricou. Nunca fabricou. Todas foram importadas até 2009 no Brasil. 2009, isso, E aí eu construí esse carro, fiz parte da Land Cruiser Prado do Brasil e tudo mais. E a última viagem, recebi uma proposta, eu falei, Pátia, não vamos vender o carro, né? Vamos deixar no Brasil e tal. Ela, Renato, você tá louco, cara? E a gente precisa de grana agora lá, porque é cara a vida nos Estados Unidos, né? Também, né? E vamos ficar com o carro parado, a gente não tá assim, nadando, né? Na grana. E aí eu entendi, né? Mas eu fiquei, poxa, por outro lado, e o plano de Deus, né? Da gente embarcar esse carro pra África, onde ficou, né? E aí fiquei, pô, e eu vou fazer o quê nos Estados Unidos, cara? Os Estados Unidos ninguém precisa de nada, é um país top, todo mundo vive super bem, todo mundo é feliz, né? Eu achando isso, né? Essa era pelo menos é assim que você assiste na Disney, né? Exatamente. Mundo de fantasia, exatamente, né? Que é o que eles vendem, a indústria dos caras, né? Eles vendem esse American Way of Life aí que é joia. E aí eu falei, Paty, vamos fazer uma última viagem para um lugar que eu quero muito conhecer, que é o Atacama. Montei, planejei tudo, a expedição, cada ponto que a gente ia visitar, tudo pronto. Coloquei todos os fluidos preparados para não congelar, né? Porque a gente ia pegar muito frio. Daí, uma semana antes de embarcar, começou uma crise na Argentina grande de combustível. E eu liguei para uns distribuidores meus para perguntar como é que tava, né? Ele falou, Renato, não tem diesel em nenhum posto de gasolina. E eu ia ter que cruzar 2.000 quilômetros pela Argentina, ali pelo norte da Argentina, né? E eu falei para ele, cara, tranquilo, porque eu tenho uns galões de diesel em cima do meu carro e eu consigo fazer essa autonomia de 2.000 quilômetros com o meu diesel. Eu consigo abastecer no Brasil, cruzo a Argentina e abasteço de novo no Chile, né? E aí o cara falou, Renato, você assistiu Mad Max? Eu falei, assisti, por quê? Não, sabe aquelas cenas que os caras vão do lado assim pra roubar o combustível dos outros carros? Ele falou, cara, é isso que vai acontecer com você. Nossa, é verdade, você com uns galõezões em cima e a galera querendo combustível. Saquear você com você andando, né? Ele falou, Renato, cara, vai ser Mad Max, cara. Aí eu já meio que assim, queria muito, né? E aí a gente tem a nossa âncora, né? Que é a nossa fonte de sabedoria, que é a mulher, né? Aí eu já falei, vamos na fé e tal. Ela, Renato, fé é uma coisa, loucura é outra, né? É isso aí. Prudência também tá escrito lá na Bíblia, né? Tempo que ser prudência. Cara, aí a mulher vem com todos os versículos também pra quebrar a tua espiritualidade maluca, né? E aí eu falei, poxa, tem um outro lugar que eu queria visitar, então, aqui no Brasil, que é o Jalapão. Vamos pro Jalapão, ali no Tocantins, né? E mal sabia eu, cara, que Deus estava no comando de tudo. Eu vou resumir também. Tem o vídeo lá no YouTube da história completa, gente, quem quiser assistir. Resumindo, a gente conheceu todo o Jalapão, fizemos o vídeo. A gente chegou num vilarejo que não estava planejado a gente chegar, chamado Quilombo Mombuca, comunidade Mombuca hoje que chama, né? E no dia que eu entrei naquela comunidade, veio uma voz dentro do meu coração falando, vocês vão deixar esse carro aqui. Uau! E aí eu falei assim, cara, esse povo aqui, ele não tem grana pra comprar esse carro. E eu já tenho o comprador. Quando eu anunciei no meu grupo lá que eu ia vender o carro, tinha 4 pessoas que falaram, Renato, não vende sem falar comigo. Eu sei tudo que você fez nesse carro, eu pago o preço que for, eu pago tudo que você gastou. 4 pessoas já tinham falado isso. E aí veio essa voz e eu, não faz sentido nenhum, cara. E fiquei brigando, assim, quieto no meu coração ali, brigando, discutindo e falando, não. Daí eu falei, cheguei até a falar, deve ser o diabo, cara. Deve ser o diabo querendo atrapalhar o plano de Deus, cara. Aí chegou uma hora que tava me incomodando tanto, cara, que eu falei, Deus, é o seguinte, se for você mesmo aqui falando comigo, se for o teu tom, fala com ela também. Cara, eu já não sei mais o que fazer, sabe, assim, e se eu falar pra ela que eu vou deixar o carro aqui, ela vai falar que eu sou maluco, então você tem que falar com ela primeiro, porque também senão vai causar um estresse aqui no relacionamento. Mas você viu que o carro seria útil pra eles, assim, isso te constrangeu de alguma maneira? A gente tava chegando, eu não conhecia muito não conhecia ali, ainda, né? Tá. Aí chegando no dia seguinte, nós dormimos lá no dia seguinte, cara, a minha mulher vira pra mim e fala, Renato, Deus me falou uma coisa muito louca e eu acho que você não vai entender. Nisso eu lembrei, né? Eu acho que eu já sei, né? Eu falei, o que é? Ela falou,
Deus mandou a gente doar esse carro pra essa comunidade. Eu falei, glória a Deus. Caramba. Ele falou isso pra mim também. Cara, aí veio uma paz tão grande no meu coração, que eu tava me sentindo mal também de ficar triste de vender, porque eu falava assim, né, eu brigo muito com o meu amor ao dinheiro, né, eu brigo muito com esse meu lado capitalista, mundano, seguidor de Mamon, cara, é uma briga constante que eu tenho dentro de mim, e eu falei, cara, será que eu tô sendo mundano, assim, não querendo vender, me apegando a um carro, cara, é um carro, o que é um carro, né, e quando veio essa questão de doar pra eles, cara, aí nesse momento tudo fez sentido, desde o momento que a gente comprou o carro, que eu construí e tudo mais. Aí eu entendi o plano de Deus para aquele carro. E aí, nesse dia a gente foi fazer um turismo, conhecer uns pontos turísticos. Aí a gente teve que socorrer várias pessoas que estavam atoladas e presas e socorremos e tal. E a gente tinha combinado com o pessoal que ia ter um culto numa fazenda, bem longe. Até aí, a gente sabia mais ou menos quem era o casal que a gente ia doar o carro, mas não sabia muito o que eles faziam. A gente não tinha muita informação ainda, né? Em função dos resgates que a gente teve que ficar fazendo, a gente chegou tarde. O pessoal teve que ir lá para fazer esse culto nessa fazenda. Eu tenho fotos, assim, uma coisa linda. Uma das pessoas, né, que chama Sara, que é a esposa que ia receber o carro, ficou lá. E ela falou, eu fiquei aqui esperando vocês e eu vou levar vocês até lá, né, que eu sei o caminho. Ela entrou no nosso carro e a gente não aguentou, né, a gente já contou pra ela, né. Sara, é o seguinte, a gente vai deixar esse carro aqui pra vocês, né. Ela chorou e tal, não sei o que. Nossa, Renato, você não sabe como a gente precisa. Aí a gente chegou tarde, o culto já tinha começado, assim, o culto era numa cabana, piso de terra, sabe assim, um monte de cadeira de plástico, num vilarejo, que vai todo mundo do vilarejo. Tinha o bêbado, tinha, sabe assim, é o evento do vilarejo, né? E nesse momento que eu chego, tá o pastor, que é o pai da moça que recebeu o carro, falando assim, gente, eu queria, primeira coisa, pedir desculpas por não ter vindo antes, mas como vocês sabem, a gente não tem meio de transporte para vir para cá regularmente, mas a gente tá orando para que Deus providencie um meio de transporte pra gente conseguir vir aqui mais frequentemente. Cara, a hora que eu chego, ele tá falando isso. Cara, aí eu desmonto de chorar, cara. Sabe quando as peças se conectaram assim? E aí foi isso. E aí a gente deixou o carro lá com uma alegria. Hoje eu vejo o carro servindo lá e é uma alegria, né? Esse negócio de doar é tão louco, né, cara? Eu vendi poucas coisas na minha vida, mas eu acho que a maioria delas eu me arrependi de ter vendido e não doado, sabe? Porque parece que eu entendo. O dinheiro que vem de você vender uma coisa não vem com uma bênção, assim, né? Como vem a alegria de você poder contribuir com alguém, poder doar aquilo que já te serviu pra servir outra pessoa, né? Isso traz essa emoção pra você até hoje, porque você pôde doar, né? E Deus não deixou faltar isso pra você. E se você tivesse vendido, aí ia ser só um pedaço de mim que ficou lá, que foi tão legal por um tempo, mas eu tive que me desfazer. Agora não, tá servindo, né? E serviu pra alguém, isso é tão legal, isso é tão gostoso. Quando você faz isso sem esperar nada em troca, vem a coisa em troca. Eu acho que quando você faz isso com interesse, né, uma negociação, um acordo com Deus, eu vou dar esse carro aqui, mas depois você me dá outro melhor. Aí a coisa não funciona. Mas acho que quando você faz sem interesse, a retribuição vem, né? Aí é difícil você balancear o teu coração pra não ter interesse, né? E tem sido muita bênção, assim, porque eu contei essa história já 1 milhão de vezes, cara, e pessoas vieram conhecer a Cristo por causa dessa história, e do lado deles também, porque eles têm uma pousada lá, um lugar maravilhoso, que tava meio devagar, cara, agora tá super movimentado e tal, e todo mundo que chega lá pergunta do carro. E eles contam, cara, foi Deus que me deu. Daí, Deus que me deu. Todo mundo põe adesivo, né? Não, foi Deus que me deu mesmo. Esse foi, né? Esse foi mesmo, né? E essa foi a última viagem antes de ir para os Estados Unidos. Essa foi a última, né? Então depois o carro ficou por lá, O blog também ficou por lá, o canal do YouTube também ficou por lá. Aí que eu comecei a me questionar, o que a gente vai fazer agora, né, cara? Porque, bom, chegamos aqui nos Estados Unidos, né? E, cara, aquela dificuldade aí de adaptação. Lógico, a gente chegou do modo Nutella, vamos falar assim, né? Porque eu conheço, a maioria dos brasileiros que eu conheço aqui chegaram sem emprego, sem falar inglês, sem ter onde morar. Ah, não, mas você foi expatriado. E, cara, assim. eu vim com uma empresa me dando suporte, com visto, tudo. Então, tranquilo, né? Vamos falar assim. Mas, cara, mesmo se tranquilo, é difícil, né? Principalmente adaptar o fato de, cara, adaptar, cara, é uma
universidade, assim, que a gente faz, né, cara? Eu falo, é um mestrado por dia, assim, né? E aí, o fato dos meus filhos terem ficado no Brasil, cara, na semana que a gente chegou, cara, o meu filho mais novo teve um pneumotórax, que é um negócio que eu tive no meu pulmão também, e teve que fazer uma cirurgia, cara, na semana que a gente chegou aqui. Nossa. Cara, minha mulher, e aí, vamos pra lá, não vamos, tal, cara, e eu falando assim, a gente entende que é de Deus, cara, e a gente entende que vai ter muita coisa pra dar errado, né, cara, e a gente fica naquela dúvida, né, cara, que a gente, que é constante, né, enquanto você tá em outro país, né, o que eu tô fazendo aqui? E era daí, isso mesmo? Era isso mesmo, e essa dúvida, com o tempo, acho que vai diminuindo, né, a gente já tá aqui 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio, essa dúvida, esses questionamentos vão diminuindo conforme a gente vai entendendo o plano de Deus, assim, pra gente que é cristão, acho que, cara, é muito mais fácil, em função disso, a gente começa a entender que tem um plano superior por trás, né, não é um oba-oba de, vou morar em outro país, né. E o que você achou mais difícil de adaptar? O que foi bem estranho, assim, que você acha que foi a parte mais complicada da adaptação nessa nova cultura? Eu falo assim, todo mundo acha que vai ser a língua, né? Mas eu acho que mais difícil que a língua é a comunicação não verbal, cara. É a comunicação cultural. Eu acho que é o mais difícil. E eu não vou falar que um tá certo, outro tá errado. É diferente, né? É só diferente, mas você não entende. Você não entende, e quando eu cheguei aqui, eu e a Paty, a gente falou assim, bom, nós vamos pela segunda vez na nossa vida buscar a igreja, né? Então, pela terceira, né? Então, quando a gente se converteu, a gente foi pra uma, mudamos pra Itatiba, fomos pra outra, oramos e buscamos e tal. E chegando aqui, eu falei, Paty, vamos orar de novo pra ver o que Deus quer. Mas o que eu tinha no meu coração, não vamos nos fechar na bolha dos brasileiros. Legal, você era ouvinte do jet lag, né? Você já tava treinado. E você tem isso, né? Você tem uma série de instruções que você fala, quando chegar a minha vez, eu não vou fazer. Você vê os erros, fala, cara, eu não vou fazer isso, que absurdo e tal. E a gente visitou, sei lá, cara, 40 igrejas americanas. Ô, louco! E eu já tinha muito contato com uma igreja brasileira, porque eu já vinha constantemente pra cá e já conhecia todo mundo, conhecia o pastor, mas eu achava que Deus estava... E uma palavra que vinha... Bom, essa pergunta que você fez, né? O que você tá indo fazer aí, ministerialmente e tudo mais? Eu me fazia, e uma palavra que vinha no meu coração é ser ponte. Deus só falava pra mim, você vai ser ponte entre igrejas americanas e ministérios brasileiros, né? Então eu falei, então eu tenho que ir para um ministério americano, né? Tenho que ir para uma igreja americana, né? E eu, muito empolgado, falei, cara, eu vou conseguir recursos, que essas igrejas americanas, os caras têm muito recurso, né? E eu conheço gente que precisa de muito recurso, então eu vou conseguir ligar os dois pontos, né? E eu achava que ia ser por esse lado. Então eu comecei a frequentar as igrejas americanas, cara, mas não batia, cara. Todas tinham alguma coisa assim que eu sentia super bem recebido em todas. Cara, sistema profissional, assim, sabe? Sim. Impecável, áudio impecável. Eu sou da tecnologia, então pra mim, áudio impecável. Sim, isso encanta demais, né, cara? Cara, canta Visual. demais, cara. Todas assim que você sai, uau, cara. Mas eu falo assim, uau, telão é só 4K. LED 4K, cara, é um negócio assim realmente impressionante. E o profissionalismo dele em receber as pessoas, em integrar a pessoa num grupo, cara, demais, assim. Mas pra mim faltava alguma coisa, entendeu? E pra minha esposa também, até que chegou um dia, cara, que ela tava meio desanimada, e eu também, cara, o que a gente tá fazendo aqui e tal. Aí eu falei, vem cá. E a gente questionando essa questão de igreja, né, que eu falo assim, sabe o que eu sentia nas igrejas? Talvez quem nasceu num berço evangélico não vai entender, mas antes de me converter, eu fui num show do U2 no Morumbi e, cara, eu senti um arrepio, senti aquele negócio assim, e era isso que eu sentia nas igrejas aqui, entendeu? Um arrepio e tal, mas eu falei, cara, mas isso não tem a ver com o Espírito Santo, cara, isso tem a ver com a experiência que os caras estão criando, tipo uma banda do mundo, entendeu? Cara, um efeito audiovisual. Som, música, né? Faz isso. Som, emociona, música, toca. Tudo perfeito, cara. E esse arrepio, cara, não é o arrepio do Espírito Santo, é um negócio meio diferente, cara. Legal. Não é o arrepio, por exemplo, que eu senti quando eu cheguei lá naquela cabaninha, lá no interior no piso de chão, que tinha as irmãzinhas louvando, Senhor Jesus, sabe? Assim, cara, ali eu senti o arrepio. Então, entendo. Chegou um momento que eu falei, Paty, cara, a gente não tá aqui fazendo intercâmbio, a gente tá aqui pra viver. E nisso o pastor e a galera lá dessa igreja brasileira bombando, né? Cara, e aí, vocês já decidiram, né? Até 9 meses
depois que a gente mudou, depois de muita oração e visitar, a gente decidiu virar membro dessa igreja. E aí os pontos começaram a se conectar. Nisso entrou um outro rapaz que veio da Espanha, um pouco mais novo que eu também, com os filhos menores que eu. Brasileiro, mas morou 16 anos na Espanha. Ele fala muito palavra espanhol no meio do português. Ele entrou alguns meses antes que eu na igreja e num determinado momento o pastor que está há 16 anos falou, Deus está me colocando outras coisas no coração, eu tenho outros projetos e a partir de agora o Josué, né, vai cuidar aqui, vai ser pastor, vou ordenar você. Ele nem era pastor, mas ele tinha um chamado e ele fugia desse chamado há um tempão. E você vai ser o pastor aqui da igreja, vou te ordenar pastor e o Renato vai cuidar de toda a parte administrativa, financeira, tal da igreja. Olha só. Cara. E hoje, olha só a questão de conectar os pontos, né, cara? Hoje a gente participa de 16 ministérios missionários, cara, dentro dessa igreja. E é uma comunidade, assim, super pequenininha, cara. São poucas pessoas, mas a gente tem capacidade de, assim, em função da taxa de conversão do dólar, né? O pouquinho nosso, quando a gente manda pro Brasil, pra Índia, pra África, vira bastante, vira muito, né? Você vive o contrário do que a gente vive aqui, né? Pra mandar do Brasil pra cá. Exatamente. Exatamente. E aí os pontos se conectaram, entendeu? Aí eu entendi essa questão que Deus estava colocando, de que a gente ia ser ponte entre ministérios. E esse ministério, essa organização cheio de missões e tal, 16 missões hoje, né? Já estava mais ou menos organizada, lógico, a gente tá melhorando. E não tinha ninguém fazia um tempo já que ninguém cuidava, cara. Daí, por exemplo, eu comecei a orar, porque eu tô cuidando de muita coisa, né? Eu falei, Deus, você podia preparar alguém com aquela veia missionária, sabe? Pra cuidar desse ministério. Cara, deu 2 semanas, aparece um casal lá na igreja, um equatoriano casado com uma brasileira, jocunzeiro, ex-jocunzeiros, foram jocum, missionários de campo. Jocumeiro. E aí, cara, pessoas assim com coração. Então, sabe quando você vê os pontos se conectando, cara? Você já é o terceiro entrevistado brasileiro nos Estados Unidos aqui no Jetlag, né? E eu sempre repito essa pergunta, porque a imagem que a gente tem dos Estados Unidos é o lugar da facilidade, do acesso. Você falou que você lutava muito contra o amor ao dinheiro que tinha no seu coração, aí você vai parar nos Estados Unidos, que é a capital do amor ao dinheiro, né? Na nossa mentalidade, assim. Como que é isso na sua mente? Como que você administra essa relação com o ter, né? Que às vezes é muito mais do que o ser, e como que, através do seu ministério, você trabalha isso, enfim, como que é isso na sua cabeça? Então, isso é complicado, Paulinho, por quê, cara? Eu acho que existe uma imagem daqui que não é verdadeira, primeira coisa. Tanto é que agora, bom, acho que sempre, né, as pessoas que estão no Brasil querem sair do Brasil e entram em contato e perguntam. A maioria até hoje eu recomendei de não vir. Você recebe muita pergunta sobre isso? Tô querendo tentar minha vida aí, o que você recomenda? Muita. É mesmo? Nas redes sociais, tô querendo ir, tô vendendo tudo aqui. E eu vejo assim que, primeiro, né, eu achei que a gente não teria uma comunidade necessitada de recursos financeiros. Eu achei que eu ia chegar aqui e ver a galera cheio da grana, porque realmente eu nunca tinha estudado, né, como que era a vida de um brasileiro aqui. E essa não é a verdade. A maioria trabalha 16 horas por dia. 2, 3 empregos, né? 2, 3 empregos. Cara, é uma vida assim muito, muito, muito difícil. E paycheck to paycheck, né? Que é vive pra pagar as contas, pra pagar o aluguel daquele mês, sabe? Não, você fala assim, tá conseguindo juntar dinheiro pra voltar pro Brasil? Não tá. Então não é uma vida fácil, sabe? Assim, pra quem vem sem um suporte ou sem conhecimento. A pessoa que vem sem falar inglês vai trabalhar do quê? Eu recebi uma ligação esses dias de um senhor, 60 e poucos anos, falando que tava pensando em vir pra cá, né? Eu falei, você fala bem inglês? Ah, não falo. Ele tem uma empresa no Brasil, vai vender a empresa, quer vir? Eu falei, mas tudo bem, e você vai trabalhar do que aqui? Não sei, chegando aí eu vou dar uma olhada. Eu falei, cara, do que aparecer, né? Do que aparecer. Sem falar inglês vai trabalhar de nada. Sem falar inglês, você vai trabalhar na construção, limpeza, trabalhos braçais, para outra pessoa. Geralmente para algum brasileiro que tá agenciando isso, né? Para algum brasileiro ou latino que tá agenciando, que esse cara sim vai ganhar dinheiro. Mas você, cara, você vai trabalhar feito um louco, vai tomar calote, vai e não vai conseguir, você vai ter que baixar. Eu falo o seguinte, para todo mundo que vem para cá, se prepara, sabe, banco imobiliário que você tem que voltar umas 3 casinhas? Quando você muda para cá, jogo da vida. Você volta umas 3 casinhas, porque tudo aquilo que você construiu no Brasil, por exemplo, eu tinha uma casa no Brasil. A hora que eu vendo minha casa no Brasil, eu não consigo dar entrada numa casa
casa aqui. Então eu tava numa fase da minha vida onde eu tava com a casa paga, o carro pago, cara, eu chego aqui, eu dou 3 passos pra trás, entendeu? E agora, cara, eu não tenho casa. E você chegou com emprego, com a garantia de salário, e eu cheguei, né? Exatamente. Então, eu falo assim, pega o nível que você tá no Brasil e se prepara pra descer uns 2 ou 3. Óbvio que depois, a longo prazo, com trabalho, desenvolvimento, você vai conseguir passar, chegar num ponto que no Brasil você jamais conseguiria, entendeu? Mas nos primeiros anos... Mas você tá falando assim de socialmente falando, né? Mas o que o cara vai ter que trabalhar, às vezes é muito mais do que ele trabalhava no Brasil, vai se desgastar muito mais, porque dependendo do trabalho que ele vai realizar, vai ser muito mais pesado, vai ter a recompensa financeira por isso e muitas vezes vai gerar essa ilusão de que tá bem de vida, mas na verdade a cabeça e o corpo estão destruídos, né? Porque é isso que o capitalismo faz com a gente. Exato, é por aí mesmo. Então, por outro lado, lógico, eu conheço pessoas que se deram bem, pessoas brasileiros mas que pegaram o jeito do inglês, começaram eles a montar a empresa deles, eles a pegar o negócio e contratar os outros, entendeu? E já pensando no futuro. Então, eu vou te dizer que não é tão fácil quanto as redes sociais talvez mostram, né? Acho que a pessoa que chega aqui fica mostrando, olha a minha camisa, quanto custa uma camisa dessa? A camisa aqui é baratinho, sabe? Nossa, eu já vi uns vídeos, assim, das pessoas... Cara, é triste, assim, a gente que vive a realidade fora do país, do jeito que eles apresentam, né? Eu tinha uma mulher com um aspirador, nem sei que marca que é, que eu nem conheço. Eu sei que é uma marca que é top, assim, e no Brasil custa 10 mil reais o aspirador. Ela falou, olha quanto custa aqui, ó. Com o valor desse aspirador, você pode fazer a viagem, vir pra cá, pagar todos os seus custos, comprar o aspirador, voltar pro Brasil. O preço do aspirador no Brasil, como se fosse a maior facilidade do mundo, né? Tudo que você precisa é comprar coisas e tal. Aí você fala, nossa, esse é o melhor lugar do mundo, eu consigo comprar um aspirador como esse, né? E vai passando essa imagem da facilidade, do acesso que você pode ter a partir com o dinheiro, né? Que vai encantando as pessoas, quando na verdade a realidade é outra totalmente diferente, né? O que eu falo pra todo mundo, você não vai comer e vai morar no aspirador. Entendeu? A pessoa fala, porque as roupas, porque o carro, ok, você vai comer e morar no carro? Não. E tem um outro ponto que eu acho que é importantíssimo as pessoas saberem, que é a questão da saúde, né? O sistema de saúde aqui é caro. O ano passado eu tive a experiência de desfrutar do sistema de saúde aqui americano. Eu quebrei minha clavícula fazendo snowboard e eu tenho seguro. Eu tenho seguro de saúde pela empresa, que eu pago uma grana por mês, a empresa paga outra grana por mês e eu ainda gastei uma grana. Não cobriu tudo. Mesmo tendo seguro, não cobriu tudo que você precisou. É porque é seguro, então você tem como se fosse a franquia no Brasil, né? Que chama Out of Pocket, que é a parte que você tem que pagar até eles começarem a pagar. E tem várias coisas que eles não cobrem tudo. No final, você vai ter que desembolsar uma grana mesmo com seguro, mas com seguro pelo menos você não quebra. Agora, se você não tem seguro, eu coloquei placa aqui na clavícula, tudo. Se eu não tivesse seguro, ia sair $200 mil. Fácil. Isso! Mais de R$1 milhão. Não é que aqui no Brasil é muito mais barato, não, fazer isso. É que o sistema brasileiro aqui, você tem tanto no SUS, que dá conta, quanto no sistema de saúde privado, você tem a legislação que força as empresas a pagarem. Entendeu? Então a legislação aqui no Brasil é diferente, mas aqui, se você fosse pagar tudo do seu bolso, essa cirurgia que você fez num hospital bom e tudo mais, também ia ser uma fortuna. E o atendimento aqui é culturalmente diferente. Porque, por exemplo, o meu osso tava tudo torto aqui e eu sou meio magro, então dá pra ver a minha clavícula. Então tava assim, em 5 partes. E aí eu cheguei no hospital, falei, quebrei a clavícula. Tá bom, vamos fazer raio-x pra ver se quebrou. Cara, precisa. Tudo bem, eu entendo de fazer pra ver, né, mas tá óbvio que quebrou. Fiz o raio-x e tal, aí a mulher falou, tudo bem, pode ir pra casa e tal. Isso foi no sábado. Na segunda-feira você liga pro médico pra agendar uma consulta. Meu Deus, é com o osso quebrado. Eu falei, cara, tá tudo quebrado aqui. Eu não podia mexer, que eu sentia os ossos se mexendo. Desculpa o nojo, gente, mas... tudo bem. Mas eu sentia as coisas se mexendo. Eu falei, como é que eu vou pra casa assim, desse jeito? Daí o cara amarrou tudo meu braço aqui e eu fui pra casa, cara, com aqueles negócios tudo, remédio pra dor e tal. Na segunda-feira, primeiro horário, eu liguei pro médico, o médico... Beleza, daqui 15 dias, 30 dias. Não, ele queria marcar pra quarta. Eu falei, cara, é urgente. Eu falei pra ele, é urgente. Não é... Cara, eu tô com os ossos aqui tudo... Não chegou a ser exposta, né? Fratura exposta, mas por dentro tava tudo... E aí ele falou, tá bom, deixa eu ver se eu consigo na terça. Aí conseguiu me encaixar na terça. Aí eu fui lá no consultório e falei, deixa eu ver então que dia que eu consigo agendar a cirurgia. Falei, como assim, cara? Pensei que eu já saía de lá, ele olhava... No sábado, né? No sábado já saía com a cirurgia, né? Já tá na terça. Aí, na terça-feira, ele falou, vamos
tentar agendar e tal, né? E aí eu te aviso. Aí fui pra casa, passou quarta, passou quinta, nada dele ligar, cara. E eu ligando lá pra ver. Você com o osso quebrado. Com tudo quebrado. Aí eu falei, Paty, é o seguinte, até sexta-feira, se ele não entrar em contato, se eu não operar até sexta-feira, não vou deixar completar uma semana. Eu vou pegar um voo, vou pro Brasil. Vamos pro Brasil e a gente conserta isso lá, né? Porque eu não aguento mais ficar, porque eu não conseguia nem me mexer assim, né? Tá doido. Aí ele ligou agendando na sexta-feira, que era o dia que eu tinha dado de tempo limite. Aí foi muito bom. Mas talvez teria sido o dinheiro do secador do aspirador. Se tivesse vindo aqui e feito tudo e voltado e não tinha sobrado um troco. Assim, mas é surreal. Mas é uma cultura médica diferente. Eu tenho tido muitas boas conversas com amigos, né, aí nos Estados Unidos por conta das minhas últimas viagens aí, e é inacreditável como eles são tranquilos com o atendimento médico. Aqui no Brasil tudo é urgência e emergência, lá nada é urgência e emergência. Então, não, eu preciso agendar uma consulta porque eu acho que minha mãe ou minha avó tá com Alzheimer. Cara, você agenda pra 8 meses, pra 1 ano. Exato. A pessoa já piorou pra caramba, entendeu? É tenso. Assim, faz parte, né? A gente tem que se adaptar. Aí que eu falo, a gente tem que se adaptar ao esquema, entendeu? São várias coisas culturais que eu falo, a gente tem que a gente acha assim, eu chegou lá nos Estados Unidos, vai ser tudo mil maravilhas, né? Não, mas ponto cultural interessante, você já começou a encher sua garagem à frente da sua casa de tralha? Aí quer dizer que você já tá adaptando, porque tem coisa mais chocante do que o tanto de tralha que os americanos guardam nessas garagens deles. Quantas bicicletas você tem? Mora só 2 pessoas, né? Vamos lá. Gente, vocês estão pegando nos pontos fracos aqui. Eu tinha um acordo com a Paty de que nossa garagem cabe 2 carros, né? Nós temos 2 carros. Aliás, um dos carros é igual o mesmo carro que eu tinha no Brasil, que eu doei. Só que em vez de ser diesel, é V8 gasolina. Mas olha aí. Eu tenho 2 carros e a gente tinha um acordo. Vamos manter a nossa garagem de forma que a gente sempre consiga estacionar os 2 carros. Porque o americano, ele lota. Só cabe um carro agora, hein? Só cabe um carro. Mais 2 anos vai estar os 2 carros congelando na neve do lado de fora. Outra pergunta pra saber se você já tá aculturado. Você já tá se referindo aos Estados Unidos como América? Aqui na América? E eu já acho normal isso. Cara, isso falando inglês, Não, isso me dá uma angústia, assim, não fala perto de mim, tá? Eu ainda sou bem latino-americano nesse sentido. Não, quer ver? Nós fizemos uma viagem pro Yellowstone no final do ano passado, né? E lá no Yellowstone as pessoas perguntavam, da onde você é? O que eu tô respondendo agora? Eu sou do Colorado. Colorado. Nascido e criado no Brasil. Tá. Por quê? Quando eles perguntam isso, na verdade eles querem saber onde você mora. Lógico, talvez pelo meu sotaque ele quer saber de que país, né? Mas eu comecei a responder isso, cara. Hoje eu sou do Colorado, nascido e criado, eles falam muito isso, né? Nascido e criado no Brasil, né? E quando eu falo ainda que eu tenho cidadania portuguesa, aí a cabeça deles explode. Assim, como assim, cara? Outra coisa que você mencionou no começo, né? Eu brinquei que sua agenda tá apertada e tal. Você falou que você já teve a agenda mais complicada e hoje você consegue desafogar um pouquinho. Isso foi algum processo de aprendizado também sobre o uso do tempo? Eu vivi a minha vida inteira, cara, minha carreira inteira viajando muito. Cara, eu não parava em casa, assim, sabe? E agora não, pela primeira vez, assim, pós-pandemia eu mudei muito a minha rotina, muita coisa ficou online e hoje eu consigo administrar. A gente falou do lado difícil das pessoas que têm o próprio trabalho aqui, né, que trabalham. Por outro lado, no meio empresarial, a percepção que eu tenho conversando com outros executivos aqui é que se trabalha bem menos do que no Brasil. Aqui é um pouco, assim, funcionário público. Deu 5 horas da tarde, você larga a caneta do jeito que você tá e para de trabalhar. Coisa que eu nunca tive isso na minha vida, cara. Sempre teve reunião, nunca sabia que horas que eu ia sair do escritório, viajando e tal. Então, isso que eu falo, eu nunca tive agenda, por exemplo, de marcar academia, pequenos grupos à tarde, 2 vezes por semana, sabe? Assim, então, hoje eu tenho uma agenda que eu consigo administrar muito melhor. A gente tá gravando agora durante o que seria o horário de expediente, mas você conseguiu se encaixar para isso, o seu emprego permite isso e você fez. Eu bloqueio o horário ali na minha agenda
e pronto, entendeu? E todo mundo respeita, ninguém reclama, nem fura a fila. Aí, outra coisa, né, que aqui é normal também nas empresas, sexta-feira à tarde, todo mundo desaparece, cara. Sexta-feira à tarde já é sábado. Olha só. Então, isso é bem estranho. Pra mim, no começo, eu via a agenda das pessoas livres na sexta à tarde, cara, comecei a marcar. Aí um amigo meu, que é argentino, falou, Renato, deixa eu te dar um conselho, cara. Não agenda reunião com as pessoas na sexta-feira à tarde. Se você não quiser ser odiado, né? Você era o chefe, né? O pessoal ia na reunião se você marcasse. Com todos, né? Pô, os caras falam, cara, que brasileiro maluco, cara. E às vezes, assim, eu via as coisas. Agora eu tava do outro lado do balcão, né? Enquanto eu tava lá no Brasil, cara, na correria, viajando o Brasil inteiro, cara, no Mato Grosso, fazendo instalação de um sistema num trator, cara, eu precisava às vezes de um suporte da galera aqui dos Estados Unidos. Cara, não achava ninguém. Os caras falavam, segunda-feira. E eu falei, caramba, agora eu tô do outro lado do balcão, né? Agora tô eu mandando mensagem pro pessoal lá do Brasil. Segunda a gente se fala. Não, só que eu tenho, né, no caso aqui, a empatia, né, de saber a situação do cara. Então me liga um cara, Renato, e aí os caras sabem que eu vou atender, né? Que eu vou tentar mexer os pauzinhos aqui pra atender. Mas é diferente, a cultura é muito diferente, né? É que a gente ouve muito sobre o workaholic, né? O viciado em trabalho, que tá muito associado à cultura dos Estados Unidos, né? Mas você não vê isso dessa maneira. Apesar de você falar, né, que quem quer vencer na vida, começando de baixo, vai ter que trabalhar muito, vai ter que se matar pra isso. Quem já tem uma certa posição consegue usufruir disso de maneira mais saudável. E tem outro fator também interessante, eu não vou falar a geração para não causar polêmica, mas as gerações mais recentes, uns filmes mais novos aí, cara, a galera não quer muito trabalhar não. Eu achei que quando eu tivesse 60, cara, eu não ia mais ter lugar para ir, assim, sabe? Eu falei, cara, eu vou ficar ultrapassado, eu acho que eu não vou ter. Mas dando uma olhada aí no comportamento dessas novas gerações que estão chegando, o cara trabalha uma semana e fala, ah, não, isso aqui eu achei que era ser diferente, eu achei que ia ser mais fácil e tal. O cara pega e vai embora, entendeu? Tem vaga aqui que não é preenchida. A entrevista de emprego aqui é muito mais o funcionário entrevistando a empresa, entendeu? Ah, é? Olha só. E aí, quais são os benefícios que eu tenho aqui? Mas isso você tá falando de funcionários qualificados, né? Para emprego. Qualificados. Funcionários qualificados. Não, mas na sua empresa, o trabalho normal, e eu imagino que da maioria das empresas, todo mundo é qualificado. É o universo. Não seria um subemprego, né? Exato. Seria um emprego regular, formal. Não é trabalhar fora do sistema. Quem trabalha no trabalho normal tem muita vaga. Nos Estados Unidos cheio de oportunidade. Só que as pessoas não querem as oportunidades. Tem oportunidade demais, gente de menos no sentido formal, né? Exato. Porque tem uma onda de imigrantes, de tudo que é país nos Estados Unidos. Essa galera, ou às vezes tem a qualificação, mas não tem a autorização, né? Por exemplo, um cara que veio, sei lá, do Afeganistão e era médico lá, ele não tem autorização para ser médico nos Estados Unidos. Ele tem que viver um processo. Então, aquela galera qualificada perde a autorização de ser qualificado quando chega no país. Até virar isso, vai muitos anos, muitos nunca conseguem. E se chega sem documentação, sem visto, não consegue nem fazer a qualificação ou a validação da formação, né? Você tem lá na sua empresa, ou aí na cidadezinha que você mora, comunidades de refugiados de outros lugares, porque eu andei estudando e vi que existem muitos povos não alcançados nos Estados Unidos que emigraram, muitos. A quantidade é grande demais. É tão grande que chega de valer a pena a gente começar a pensar, eu montaria uma estratégia para mandar missionário para os Estados Unidos atingir essas pessoas que o país delas não me deixa entrar? A gente tem começado a ter essas discussões aqui no meio missionário. Colorado é um estado que eles chamam um estado, em português seria paraíso. Então é um estado que abraça os imigrantes indocumentados. Então o ano passado houve a crise de imigração aqui, as porteiras foram abertas, todo mundo que, eles falavam, fez o touchdown, né? Cruzou a fronteira, se entregava para a polícia e daí ele recebia e pedia asilo. Esse processo de asilo leva de 5 a 8 anos. Enquanto esse processo de asilo era julgado, essa pessoa podia morar e trabalhar aqui. Mas isso acabou com a chegada do Trump, né? O Trump entrou, acabou com isso, né? A caidinha. O Trump cortou. Mas o ano passado começou... Então, a galera chegando ali pelo Texas começou a ser assim, de multidão, saída de estádio, entendeu? E aí o Texas começou uma briga. Cara, eu achei até que ia começar uma guerra civil americana aqui. Por quê? O Texas falou, cara, nós vamos mandar as nossas polícias pra fronteira pra barrar. Aí o presidente, na época, o Biden, falou, eu vou mandar o exército pra você não fazer isso. E ficou essa... Cara, eu falei, vai começar uma guerra civil aqui, gente. Imagina, o exército
federal indo pro Texas para combater a polícia do exército local. E aí vários estados falam, não, deixa os caras entrar. Não vou falar se tá certo ou não, porque assim, é difícil, é um assunto extremamente extenso. Tô falando só o que aconteceu. Uma questão muito complexa, né? Aí o governador do Texas falou, ok, então tem estados que são a favor, eu vou pagar pelo ônibus, eu coloco toda essa galera, já deixo essa galera entrar, enfio no ônibus e levo pro Colorado, levo pra Nova York, levo pra esses estados que são paraísos, vamos falar assim, pros governadores que são os, temos que abraçar a galera. Cara, chegou aqui uma época que chegava a 5 mil imigrantes por dia aqui no Colorado. Nossa! E aí, o governo aqui falando assim, cara, vamos dar casa pra eles, vamos dar abrigo, vamos dar comida. Só que isso é por um tempo. E assim, e dentro da grande maioria de pessoas que estão vindo buscar uma vida melhor, tem os bandidos também. As gangues vieram também. A criminalidade aqui no Colorado explodiu. E aí é difícil, porque o americano médio, cara, não vê, não entende que tem o venezuelano, a grande quantidade de imigrantes que são famílias que estão vindo buscar uma vida melhor. Coloca tudo no mesmo saco da bandidagem. Coloca tudo no mesmo saco, né? Difícil separar aí, né? Então nós tivemos diversas situações onde venezuelanos chegaram na nossa igreja pedindo ajuda, famílias com filhos, e nós começamos a participar, visitar e tudo mais, fazer o trabalho da igreja, né? Mas situações muito interessantes. Uma situação muito interessante, uma família, eles estavam morando num apartamento pago pelo estado, pelo governo do Colorado, só que ia vencer. Não, já tinha vencido há 6 meses a ajuda e eles nunca conseguiram pagar. Mas também, se eles procurassem emprego, eles perderiam a ajuda. O dilema, né? E outra, vai procurar emprego do quê, cara? É um povo que male fala espanhol. E famílias inteiras. Daí, a mãe, por exemplo, com 3 filhos, vai deixar os filhos com quem pra ir trabalhar, vai? Cara, é muito complexo. Gerou um ciclo. Cara, gerou um negócio complexo. E aí, por exemplo, chegou famílias que nós propusemos. Cara, você quer que a igreja te pague uma passagem de volta? Porque você tá pra ser despejada, você vai morar em barraca na rua, né? Algumas famílias vieram pedir barracas pra gente, pra rua. Eu falei, gente, deixa eu explicar uma coisa. A barraca agora, enquanto tá quentinho aqui, tá sol, tudo bem. Mas tá chegando inverno. E vocês frio pra caramba aí, né? Morre. Não tem... Morre, faz menos 20, morre. Caramba. Então a gente falou, quer que a gente pague a passagem de volta? A resposta sempre, 100%. Não. Aqui, pelo menos, meus filhos comem todo dia. Lá onde eu morava, não. Então, nossa, caramba. Cara, aí é difícil, entendeu? Aí são situações muito difíceis. E vocês, como igreja, se veem no meio disso também, né, cara? E às vezes impotente, né? Porque não dá pra ajudar todo mundo. Não, e a nossa grande preocupação, por exemplo, a gente arrecadou roupa, porque o pessoal chegava com a roupa do corpo, né? Então, roupa de frio, roupa de tudo. Só que a gente falava também, se a gente começa a suprir uma família, essa família vai falar para outras, e amanhã vai aparecer 500 pessoas aqui. Com 5 mil chegando por dia. No dia seguinte, imagina. 5 mil. Então. Cara, então é uma situação assim bem complexa. Agora, por exemplo, você vai no centro de Denver, cara, é pessoal do rodinho, sabe, limpando vidro, em todo o farol. Isso, há 2 anos e meio, quando eu cheguei, não existia aqui. Agora é todo o farol, lógico. O cara a pessoa tentando levantar alguma grana. E, infelizmente, são famílias buscando vida melhor, cara. E famílias que passavam fome, né? Que não tinham comida mesmo. Num né? certo sentido, já tá melhor, né? Cara, eles falam, isso aqui tá maravilhoso pra gente. Então daí você vê, caramba, ela tá vivendo uma situação miserável e pra ela tá bom. Né? Então, já é um miserável muito menos miserável do que o miserável anterior, né? É o que ela falou. Aqui a gente tem comida todo dia. Pelo menos uma vez por dia a gente tem comida. É um desafio pra igreja, pros cristãos, e um desafio pra sociedade, né? Como integrar essa turma e como fazer essa turma passar a gerar recurso para tudo funcionar. E a gente tem visto muitos projetos missionários sendo desenvolvidos e tem conversado bastante disso daí, como a gente faz isso nos Estados Unidos. Para não necessariamente para o americano, mas sim para o imigrante que foi parar nos Estados Unidos. Agora, na nossa igreja, nós começamos um estudo bíblico online todas as quintas-feiras em espanhol, né? Porque a gente percebeu que tem um campo aí que a gente precisa atingir, né? Na nossa igreja aqui em Brasília, a discussão já começou também. É mesmo? Uau. O mais triste de tudo é que virou discussão política. O ser humano tá de lado, entendeu? As famílias, parece que não existe mais pessoas, entendeu? Você tá falando de uma massa. Então, quando você vê os políticos falando, eles estão falando de uma massa. Mas acho que esses políticos nunca conheceram uma pessoa, um indivíduo, né? Então é complexo, né? Não, e se você, às vezes, ajuda, você é identificado com um lado do aspecto político. Se você não ajuda, você é identificado com outro. Aí vira essa luta dos que ajudam com os que não ajudam. O que não ajuda, acha que o que ajuda tá fazendo errado porque tá incentivando outros e vice-versa. Cara, é tão complexo
complexo isso. E é tão triste, né? Pensar que tudo humano, né? Tudo humano que criou regra, que separou. Esses dias eu vi um vídeo, cara, eu sempre lembro dele, eu acho muito marcante. Tem uma formiguinha andando num papel assim, aí ele faz um risco assim em volta, a formiguinha para e vai pro outro lado. Aí ele faz outro risco, a formiguinha para e vai pro outro lado. Ele, ai que engraçado, ela tá sendo limitada por linhas imaginárias. Aí corta pro mapa do mundo, assim, ó, todo limitado por linhas imaginárias. Cara, foi tudo coisa que a gente foi criando e separando, né? E, enfim, você pensar a fronteira de um país pro outro é uma linha imaginária, só que assim, você não pode cruzar facilmente, né? Aí é curioso, né? E a gente, né? Nós como imigrantes, a gente entra um pouco nesse balaio, vamos falar assim, né? Sim, sim. Por mais que você chegou para uma posição alta de executivo, foi transferido pela sua empresa, você também é um imigrante. Eu vou dar um exemplo. Eu fui cortar o cabelo uma vez num lugar que parecia aqueles barbeiros de filme, assim, sabe? Tem um pirulito rodando na frente. Sim. 3 velhinhos ali, eu entrei, tradicionalzinho. Eu entrei porque tava escrito, não precisa marcar a hora. Eu não gosto de marcar a hora pra cortar cabelo, porque eu corto o cabelo quando dá, né? Então, entrei e quando eu entrei, o velhinho falou, oi. Eu falei, oi. Ele perguntou, o que você veio fazer aqui, né? O que você tá fazendo aqui, né? Eu falei, vim cortar o cabelo. Ele falou, não. O que você tá fazendo aqui nos Estados Unidos? Cara, e eu percebi que ele perguntou com um certo com ódio no coração. Assim. De preconceito, né? Cara, daí eu parei assim, cara, falei, e agora, né, cara? Viro as costas e fui embora. Por outro lado, cara, eu acho que eu sou embaixador aqui, né, cara? Além de ser embaixador do reino, agora eu sou embaixador da América Latina em geral, né? E aí eu falei, eu tô aqui nos Estados Unidos porque eu faço o oposto de todo mundo que vende produtos chineses pra cá, eu vendo produtos americanos pro resto do mundo inteiro, né? Aí ele parou assim, ficou me olhando. Tá bom, seja bem-vindo, tal, não sei o quê. Aí, no final, fiquei super amigo deles. Super amigo desses 3 senhores. E eu falei, cara, faz parte da minha missão, eu acho. Agora você já tá até agendando hora com eles, né? Fala a verdade. Não, eles fecharam, cara. Eles fecharam. Eu fiquei super chateado, cara, que eles fecharam. Agora, eu tive uma outra situação diferente. Por exemplo, aqui na casa que eu morava antigamente, tinha uma galera mexicana que vinha tirar neve da frente da minha casa quando nevava, que fazia parte tipo do condomínio. Não é condomínio, né? É da associação de moradores, né? Então vinham os mexicanos tirar neve, né? 5 horas da manhã. Eu acordo muito cedo, eu oferecia café pra eles. Eu abria, gente, café, tal, não sei o que, já preparava o café antes, servia cafezinho pra eles, super felizes, tal, não sei o que, ficavam falando lá em espanhol. E um dia teve Halloween na minha empresa e sobrou um monte de doce depois. E os caras falaram, leva. Eu falei, cara, eu vou levar pras crianças lá venezuelanas, vou levar pras crianças, né? Aí chegaram os mexicanos, eu dei o café e, cara, e um monte de chocolate pra eles. Ei, brasileiro, tal, não sei o que. Comeram, agradeceram. Aí quando eu tava saindo, eles já tinham ido embora, cara, eu olho todos os papéis de bala na minha garagem, cara, jogado ali na frente da minha casa, cara, no meu jardim. Cara, eu fiquei tão bravo, cara. Eu falei, cara, não é possível. Eu dei a bala pros caras, chocolate, e os caras jogam o papel. Eu falei, deixa esses caras, esses mexicanos, voltar aqui agora na próxima vez que eles vão escutar. Não deu outro. No dia seguinte que nevou, chamei todos, vem cá, vem todos aqui, todos. Chamei todos os mexicanos, falei, deixa eu explicar pra vocês. Nós estamos aqui numa terra que não é nossa, vivendo dentro de um povo que não é o nosso povo e vivendo no meio de um povo que muitas vezes não gosta de nós latinos. Então nós temos uma obrigação, cara, de representar a nossa nação, representar o nosso povo, né? Representar da onde a gente vem. Aí eles prestando atenção e tal. Por exemplo, cara, vocês vieram e jogaram papel de bala aqui na minha garagem, cara. Se você tivesse feito isso na casa do americano, cara, eu tenho certeza, cara, o americano ia ficar indignado, do mesmo jeito que eu fiquei. Ia falar, esses mexicanos, né? Exato. Já começaram a jogar a culpa, não, foi ele. Cara, aí desci, eu falei, seguinte, gente, eu nunca mais vou dar bala pra vocês, nem chocolate. O cafezinho tá garantido, vocês podem vir aqui bater na minha porta, o café tá garantido. Bom, fui conversar com uma pessoa, ele falou, Renato, cara, primeiro, você correu risco de vida. Ele falou, esses caras estavam vestidos assim. Eu falei, estavam. Tá, eles são prisioneiros. Opa. Mas eu acho que eles entenderam, né? Eles fazem trabalho voluntário, vamos dizer assim, né? Voluntário forçado, né? Pra ganhar redução da pena e tal. Eu acho que são empresas que contratam eles, entendeu? Mas os caras me ouviram, pediram desculpa e tal, e depois continuaram vindo pedir café, porque no frio, cara, um cafezinho é valioso, né? Não, é assim, você correu risco de vida, acho que foi mínimo, assim. Você falou do papel de bala, né, cara? Assim, você não ameaçou os caras. Você acabou ensinando alguma coisa, né? Vocês estão aqui, vocês, né, precisam aprender um pouquinho, né, sobre o que é estar em outro lugar, né? Ainda bem que você não sabia o contexto todo, porque eles logo perceberam que você não sabia o contexto todo. Talvez se você soubesse, você não ia falar nada. Provavelmente eu não ia, mas talvez por eu ter falado, eles falaram, caramba, mesmo eles, porque eles não sabem que eu não sabia. Eu falo, caramba, o cara tem uma autoridade, porque ele não sabe qual é o nosso crime, mas ele veio falar com a gente. O cara é corajoso, hein?
Eles devem ter falado, esse cara é macho. E ele sabe onde você mora, né, cara? Ele sabe onde eu moro. Não moro mais, já mudei. Tive que mudar. Eu acho que a gente tem que se adaptar à cultura do lugar. Questão de horário, por exemplo. Começar o culto na hora certa. Tomara que algumas pessoas da igreja lá escutem esse podcast. Eu prezo muito, cara, por começar o culto no horário certo. Eu cuido das mídias lá também, né, cara? E eu brigo muito pra gente colocar a contagem regressiva. Começa às 5 da tarde, né? Contagem regressiva pra começar. Cara, o brasileiro vai chegar depois do segundo louvor. Os americanos chegam na hora. E aí você fica assim, caramba, cara, a gente tá aqui, a gente tem que assumir a cultura do local. Não é errado, né? Nem certo. Só é que é do jeito dele. Você tá lá, pô. Você tá nesse país, tem que entender a cultura. E outra, a galera do louvor, cara, tá aqui desde as 3, tá 2 horas ensaiando pra começar no horário, né, cara? A galera que tá servindo. Vamos respeitar o próximo, vamos pensar. Honrar eles. Honrar. Exatamente. O horário de todos é importante. A hora de todos é importante, né? Se a gente chega atrasado, a gente tá desrespeitando quem fez certo, né? Renato, a pergunta que eu sempre termino as conversas, infelizmente a gente tem que terminar, né? Porque temos horário, por falar em horário, temos limites. Você se vê morando pro resto da vida aí? Você tem plano de fazer a fortuna e voltar pro Brasil? Existe uma coisa que o pessoal fala aqui, que é o ponto de virada da chavinha, onde você fala, cara, o Brasil não é mais a minha casa. Para algumas pessoas isso não acontece nunca, para algumas pessoas acontece isso muito rápido. Para mim aconteceu uma vez que eu fui viajar para o Brasil a trabalho e eu comecei a falar, olhar para as coisas e falei, caramba, isso aqui não é mais a minha casa. Lógico, eu tenho minha família, cara, meus filhos estão, meu filho vai vir estudar aqui esse ano, graças a Deus, o mais novo. Então a gente tá super feliz assim de ter o filhinho, o caçula aqui, né, de 23 anos aqui com a gente. Mas eu acho que virou a chave, sabe, Paulinho? Não é só porque é melhor ou pior. Tenho amigos meus que moram em Moçambique, né? Comparado com o Brasil, a realidade que eles vivem é muito mais simples. Mas eles já não se veem mais no Brasil porque eles já se identificam com Moçambique como a casa deles. Não é assim, aqui eu vivo muito melhor do que eu viveria lá, só, né? Por isso. Mas é por ter criado raízes e ver que já não é, né? Mais a sua casa. Não é esse sentimento? Então, eu tenho muita dificuldade para responder para quem não é cristão essa pergunta, mas para quem é cristão eu tenho bastante facilidade, né? Tá na mão de Deus. Eu não esperava vir, sabe, assim, uma cidadania portuguesa caiu no meu colo em função do meu sogro ser português, a minha esposa foi de entrada, pegamos a cidadania portuguesa, então nós temos a cidadania europeia, então são muitas possibilidades, assim, eu falo assim, tá na mão de Deus. Por quanto tempo eu vou ficar nessa posição que eu tô? Também não sei, sabe, tiveram layoff, demissão, teve uma crise aí na indústria de tecnologia um tempo atrás, uns 1 ano e meio atrás, todas as empresas de tecnologia demitiram um monte aqui também, e eu falei, caramba, nessa eu vou, né, e não fui, então, assim, tá na mão de Deus, sabe? Muito eu acho que não dá pra gente, nós cristãos, não dá pra gente ficar fazendo muito plano a longo prazo, porque eu acho que Deus já tem um plano ali. É só a gente andar no caminho dele que o plano dele vai bom, perfeito, agradável, né? É nesse plano que eu quero estar. E hoje o seu visto depende da empresa, né? Se você perder o vínculo com a empresa, você teoricamente perde o visto. Até mês passado. Ah, é? Já evoluiu de categoria? Graças a Deus a empresa aplicou pra mim pro Green Card, né? Então até então eu tava com esse visto de trabalho, eu tava com o visto L1, que é um visto que é vinculado à empresa. Se a empresa me manda embora, eu tenho que arrumar minhas malas e ir embora também, né? A não ser que você arrume outra empresa imediatamente que queira te contratar e assumir a responsabilidade, o patrocínio do visto. Mas tem um processo que é meio demorado, não dá pra fazer essa virada. Pra fazer legal, você teria que voltar pro Brasil e voltar, né? Teria que voltar pro Brasil. Lógico, ficar aqui sem documento é uma coisa que pra mim é certeza de não fazer. Fora de cogitação. Sim, não critico quem mora aqui sem documento, tem gente que vive muito bem. Sempre tem a limitação de não poder voltar pro Brasil, né? Não poder sair dos Estados Unidos, né? E agora a gente aplicou, né, pro Green Card, e a grande vantagem do Green Card é que ele se renova a cada 10 anos automaticamente e não é vinculado mais à empresa, né? É assim, é uma segurança, né? É uma flexibilidade a mais. Facilidade, tá. Pra você andar nesse mercado, porque você já vai estar aí fazendo contato com outras empresas do mesmo setor, você vai no congresso, né? Então você tendo o Green Card, você pode no futuro. Na verdade, acontece uma coisa interessante. Tem uma empresa aqui, não vou falar o nome da empresa, uma empresa brasileira aqui, muito grande aqui, que é a maior empresa de carne, proteína animal do mundo. Ela tem uma fábrica grande aqui e tem muito brasileiro. E outro dia eu vi uma reportagem na TV, os brasileiros falando que são escravos, porque eles vêm e depois eles ficam presos na empresa. E, na verdade, o que eu acho é que eles não leram o contrato. Porque como a empresa, no meu caso, por exemplo, a empresa arcou com todos os meus
custos de viagem, de visto, de documentação, eu tenho um período onde eu tenho que ficar na empresa Pra pagar isso. para pagar. E se eu sair antes, se eu quiser sair antes, eu tenho que reembolsar a empresa tudo que ela investiu. Claro, né? isso é tá normal. no contrato que eu assino, né? Eu vi o pessoal falando, poxa, nós somos presos aqui, a gente não pode ir embora, porque se a gente for embora a gente vai ter que pagar uma fortuna. Cara, mas assim, tava no contrato, né? E aí, Uau. escreveu, não leu. Uma pergunta que certamente minha esposa faria, pra ser a última, né? Depois da última, com relação à sua esposa, né? Como que foi a adaptação dela? Ela chegou a trabalhar fora também? Como que foi esse processo, né? Porque ela, junto com você, aceitou o desafio. Como que ela trabalhou na mente isso? É muito difícil para pessoa que vem acompanhando, né? Porque eu tenho minha vida aqui, minha vida continuou, eu continuei trabalhando com as mesmas pessoas na correria, saio de manhã, volto à tarde e tal. Ela não, né? Ela largou tudo, de novo, ela é psicóloga, ela é formada em psicologia. Cara, ela fez isso na nossa vida umas 3 vezes, cara. Uma vez que a gente mudou para Itatiba, ela largou tudo e começou tudo do zero. Uma vez que nosso filho nasceu, ela largou tudo e começou tudo para ser mãe. Então, ela fez isso, eu admiro muito ela, assim, sabe? Por ter feito isso algumas vezes. Isso é muito criticado, acho que talvez pelas mulheres hoje em dia, né? Ah, você larga tudo para seguir o teu marido, né? Você não segue a tua carreira. Mas eu honro muito, assim, ela por ter feito isso, assim, sabe? Por confiar, primeiramente, em mim. E essa mudança para cá é muito difícil, porque o diploma dela não vale, né? Ela tá fazendo alguns cursos, então ela perdeu aquela identidade, que ela não é mais psicóloga, mas também ela não quer ser também. Eu acho que ela já tava, desde que a gente se converteu, na verdade, ela já tinha se desvinculado muito da psicologia, na psicologia clínica, né? Não sei como é que fala. Tava muito mais na área de aconselhamento profissional, que era uma coisa que ela falava, eu agrego muito mais. Mas assim, ela tá fazendo cursos e tá se identificando o que ela vai fazer. Ela tem a possibilidade de começar tudo de novo. Graças a Deus, ela não precisa da parte financeira, né? Assim, trabalhar para ajudar aqui no sustento. Graças a Deus, isso não é necessário. Só que ela tem, com isso, se dedicado muito na igreja, né? Ela cuida do Ministério Infantil, prepara muito. Então, ela tem muito no voluntariado, fazendo muitos cursos e cuidando da casa, cara. Porque eu falo assim, ela é meu porto seguro, entendeu? Se não fosse ela aqui cuidando das coisas da casa, cara, isso aqui tinha virado um caos, porque é tudo muito diferente, é tudo muito estranho pra gente, novo. Por exemplo, vou dar um exemplo interessante. Eu não consegui pagar eletronicamente através do site meu aluguel e eu tava no Brasil. E aí recebi uma notificação no dia seguinte, né? Falou, o teu pagamento não caiu, né? Eu falei, tudo bem, me passa o número da conta aí então que eu já deposito. O cara falou, não, você tem que trazer um cheque aqui, um cheque administrativo. Impresso, assinado à mão. Isso é Estados Unidos. Cara, é um cheque administrativo que eu tenho que imprimir no banco. Eu falei, cara, eu tô no Brasil, me dá o número da conta, me dá um negócio aí que eu faço uma transferência eletrônica. Não tem como. Eu falei, então não vou pagar, cara, vou pagar só quando eu voltar pro Brasil. Tem alguma outra? Não tem, só o cheque administrativo. Pô, vou pedir pra um amigo meu fazer um cheque dele pra vir trazer, sabe, assim, umas coisas que você fala, poxa. Nesse mundo financeiro é uma tristeza. Então são várias coisinhas. Daí eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tinha uma placa amarela assim gigante na nossa porta, dizendo atraso de pagamento. Nossa, pra todo mundo ficar sabendo. Caramba. Cara, os vizinhos inteiros sabiam. Assim, você passava de longe, você via. Então, assim, umas coisas que é diferente, né? A gente vai aprendendo. Então ela tá nesse processo aí de se reinventar. Agora tá super feliz que nosso caçulinha vai vir morar aqui. E o lance da igreja é muito legal também, né? Essa coisa de poder se envolver, ter uma comunidade com quem trabalhar, estar junto, oportunidade de voluntariado, né? Então isso também acaba sendo algo muito interessante, né? Para os cristãos fora. Paulinho, eu vou arriscar dizer, cara, que se a gente não tivesse envolvido com essa igreja, talvez a gente já teria espanado, sabe? Assim, tem horas assim que da solidão, sabe? Assim, que bate aquele solidão da família, né? Distância da família, cara, e você vê uma pessoa doente, você vê teu pai envelhecendo, sabe? Assim, você fala, cara, cada vez que eu falo com meu pai, eu falo, caramba, ele envelheceu 10 anos, cara. Eu tô perdendo esse convívio com os meus pais, com meus irmãos, né? Então, se você não tem uma fundação forte aqui, um círculo de apoio, cara, é difícil, viu? É difícil. Então, a igreja, cara, o corpo de Cristo nessa hora é fundamental, cara. E nisso eu tenho levado pessoas lá pra igreja, né? Algumas trabalham comigo, por um casal, eles estavam passando pelas dificuldades de ter chegado aqui, tá um casal bem mais novo e tal. Eu falei, cara, se envolve lá com a comunidade brasileira, cara. E foram, e não eram evangélicos, né? E agora estão todos envolvidos lá, assim. Sim. Então, são legal. Oportunidades, assim. Né? Você encontra uma família, né? Eu falo, cara, aqui a gente é família, cara. Aqui a gente é corpo, de verdade. E hoje eu tenho irmãos aqui que são, assim, eu tenho certeza que são irmãos pra vida inteira, sabe? São aqueles caras, assim, que
que a gente pode contar mesmo, sabe? Porque aqui a gente precisa contar. É porque a família original não tá por perto, né? Aí quando a família não tá por perto, você tem que desenvolver uma nova família. Cara, desenvolve, E quando é o corpo de Cristo, é mais fácil, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, cara, beber até cair é um negócio que é engraçado, cara, porque acho que como eles não bebem, no Brasil também não pode beber na adolescência, mas acho que os caras não bebem até os 21, depois dos 21 os caras ficam malucos, cara. E, por exemplo, tem reunião, tem coisa da empresa assim, encontro, sabe, happy hour, que os caras ficam malucos e fumam maconha e bebem, dançam em cima da mesa, sabe? Assim, eu falo, gente... E aí você vê, cara, não dá pra eu me envolver com esse tipo de pessoa da forma pessoal, entendeu? É muito louco. Outro dia a gente foi num churrasco aqui e o pessoal começou a fumar uma maconha ali, do lado de uma fogueira no quintal da casa do cara. Aí ele falou, Renato, você se incomoda, né, com isso e tal? Eu falei, cara, é o seguinte, deixa eu falar meu ponto de vista. Cara, você faz o que você quiser da tua vida, cara. Você quer fumar, você quer fazer o que você quiser. Eu só não acho legal, cara, você fazer isso na frente dos teus filhos. Tô vendo aqui as crianças e vocês fazendo isso, porque você quer que teu filho vire um consumidor, tal. Aí ele falou, não, pô, Renato, eu não quero, tal. Eu falei, cara, mas é o que vai acontecer. Pô, nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, cara, pra como eles... assim, né? Não, porque o cara já não tá mais pensando também, né? Nessa básico, altura do Tá, porque virou natural. É cultura, cara. Eu falo, essa adaptação cultural é bem difícil, assim, é bem complicado. E leva tempo, né? Leva tempo, paciência, muita observação e boas atitudes, né? Eu acho que a gente nunca, cara, eu vou ser brasileiro pra sempre aqui, cara. Eu nunca... Sim. Por mais que eu consiga diminuir meu sotaque, por mais que eu consiga me envolver, me vestir tipo americano, cara, eu sempre vou ser o brasileiro, cara, não tem jeito. Não, mas é porque você tá aí há pouco tempo. Já vi vários casos. Você, claro, você sempre vai se sentir brasileiro, você pode sempre se sentir brasileiro, você pode sempre se sentir cidadão do reino, beleza. Mas com muito tempo, você se adapta tanto. A gente já tem até um episódio gravado aqui com o Hugo, que depois de 18 anos morando na Índia, voltou pro Brasil e a luta dele é ser brasileiro, é tentar entender o brasileiro de novo, entendeu? Em vez de... Porque ele é muito mais britânico e indiano do que ele é brasileiro. Não, sem dúvida. Se eu voltar pro Brasil hoje, eu sou outra pessoa, cara. Mas com 2 anos e meio. Pensa daqui mais 25 anos. Você volta pro Brasil com, sei lá, 70, 80 anos. Cara, você vai aguentar, mas nem querer falar português. Mas vamos já agendar um jet lag pra daqui a 25 anos. Não, 10 anos. Não é difícil não, porque olha só, esse episódio, eu tava dando uma olhada, Paulinho, esse episódio indo ao ar agora em abril, ele completa 6 anos. 6 anos de jet lag? 6 anos de jet lag. O primeiro episódio foi ao ar em abril de 2019. Olha, parabéns pra nós. Olha aí, 6 anos de jet lag. Parabéns, cara. E nesses 6 anos a gente conheceu histórias das mais diversas, das mais incrivelmente ordinárias, né? Histórias de pessoas normais que Deus está usando para transformar o mundo. E se preparar para isso é muito importante. Então, Renato, eu sei que você é um ouvinte e acaba que aqui no podcast você pegou várias dicas, mas também tem cursos e treinamentos para você se preparar para se adaptar melhor numa outra cultura. Tem muita coisa. E o interessante, assim, a novidade, né, que depois de 12 anos a gente vai voltar a ter o nosso curso da Tente Go Equipped no Canadá. Desde 2013 que não tinha mais esse curso no Canadá. É a Tente do Brasil em parceria com a Tente dos Estados Unidos e uma universidade na cidade de Calgary, a Ambrose University. Lá eles têm um centro chamado Jeffrey Center, que é um centro de ensino cristão dentro da universidade, e a gente vai fazer uma parceria com essa universidade, e agora no final de maio a gente vai dar o treinamento Go Equipped de novo no Canadá. E é uma parceria da Tente Brasil mesmo, gente. Vamos, eu e o Hugo, que legal, lá pro Canadá, junto com o Ari, que é um finlandês que é radicado no Canadá há muito tempo. Que gravou com a gente, não é? O Ari que gravou com a gente. O Ari foi o que gravou com a gente. Em inglês. Isso, o nosso único episódio em inglês até hoje. Isso. Nós vamos lá pro Canadá, a esposa do Hugo vai também participar conosco lá. Nós vamos dar o treinamento de adaptação cultural e tent making, como você leva Jesus pro seu local de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte, mora no Canadá, mora no norte dos Estados Unidos, aí na fronteira, cara, um voozinho lá pra Calgary, é bem tranquilo, vai ser um treinamento sexta, sábado e domingo, então é tranquilo pra organizar também a agenda, final de maio, as inscrições já estão abertas no site tentinternational.org, então você vai no site da Tent International, lá vai ter a bandeirinha do Canadá, você se inscreve, o curso vai ser em inglês, dependendo de quem estiver lá assistindo, a gente pode ou não ter tradução pro espanhol ou pro português, dependendo do tamanho
tamanho da audiência que fala o outro idioma. E a gente ainda não abriram as inscrições, isso é só um spoiler, a gente tá com data local certinho para fazer o curso nos Estados Unidos depois de 6 anos. Vai ser no estado de Kansas, numa cidadezinha bem pequenininha perto da capital de Kansas, que a capital chama Topeka. E lá pertinho a gente vai dar o treinamento do Go Equipped no final de outubro. Então, se você não conseguir ir nesse agora do Canadá, que tá em cima da hora, Renato, quero te encontrar lá no final de outubro com a sua esposa. Pode levar a sua igreja em massa. Vamos todo mundo, desce pra lá, pro Kansas. São oportunidades novas que têm surgido de volta à América do Norte depois de alguns anos, enquanto a gente tá no forno aqui com os Go Equipped e os treinamentos no Brasil. Daqui uns dias, acredito que no próximo episódio já tem inscrições abertas aí pro Go Equipped aqui do Brasil também. Que legal. Olha só, pegamos o gancho então, né, Gustavo? Não é? Não, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Cultura é importante e nesse mês a gente começou a promover o Go Equipped do Canadá, que Calgary e Denver não é tão longe quanto pode parecer. Dependendo, né, da referência, né, o que é perto. Não, mas o que é perto pro brasiliense. Não, mas o Canadá, tudo é longe. No Canadá, tudo é longe. Porque o Canadá, ele é gigante, o país, e é todo esparramado. Nos Estados Unidos, tudo é longe, porque o país é gigante. Só que eles têm uma diferença, né? Tem milhares de voos. O tempo inteiro tem voo. Então dá pra ir barato. Dá pra ir tranquilo pra ambos os cursos. E aí a gente... O voo é barato, você só pode levar uma pochete, mas é barato. Isso. Mas você vai... Rapaz, é pra você ir na sexta, na quinta à noite, voltar no domingo à noite. Lá eles nem tomam banho mesmo. Você precisa... Seja menos brasileiro. Exato. Nem levar necessário. Já vai adaptando a cultura. Uma coisa que eu falo pra todo brasileiro cristão, cara, é que a gente tem que se equipar melhor, cara. Eu acho que a gente tem uma missão no mundo, eu acho que a gente tem uma cultura, um DNA no brasileiro que a gente vai... Eu falo muito isso pros americanos aqui. Eu tenho visto o brasileiro retribuindo aquilo que os americanos fizeram nas décadas de 50, 60, que foram pro Brasil levar o evangelho. Nós temos voltado pra cá, só que a gente só consegue fazer isso com capacitação, a começar pelo inglês. Todo mundo que fala que vem pra cá, fala assim, quando eu chegar aí eu pego o inglês. Eu falo, cara, você não pegou a tua vida inteira. O que te levar a crer que quando você chegar aqui você vai pegar? Cara, já começa a se capacitar, cara, já começa a investir em você, cara. Isso é investimento no reino, né? E assim, eu acho que é fundamental. Pode contar conosco. E se quiser colocar na agenda aí uma programação aqui no Colorado, tamo dentro. Viu? Pois eu vou te mandar uma mensagem assim que acabar essa gravação. Você pode ficar despreocupado. E aqui, ó, só pra mais um fechamento aqui, talvez. O Colorado é um lugar que precisa de muita oração, sabe, gente? Eu peço aí pra quem estiver ouvindo aí que ore pelo Colorado. Nós temos uma situação aqui bem complexa em todos os sentidos. A gente vê que o cristianismo foi jogado no lixo aqui. Só pra vocês terem uma ideia, gente, aborto aqui é até o 7º mês. É de gestação. Eu escuto histórias, cara, de aborto de 7 meses, já é uma criança formada, cara. Já 7 tem meses vida já pode fora nascer do útero. E ficar e viver sozinho. Já tem vida fora do útero. Eles têm que tirar e matar. Isso tem aqui nesse lugar, entendeu? Então, isso é só um exemplo, gente, mas tem muito assim. Então, peço aí pro pessoal oração, assim, a gente acha Colorado mil maravilhas, Disney e tal, mas aqui é um terreno missionário que eu não tinha ideia quando eu cheguei, assim. Então, nós precisamos orar, ser enviados e transformar. Eu até tô pensando em fazer um congresso aqui com as igrejas brasileiras aqui pra gente entender melhor qual que é a nossa missão aqui nesse estado. Por que Deus nos trouxe aqui pra esse lugar, perto das montanhas, um lugar lindo, mas, cara, o que a gente tá fazendo aqui e o que a gente pode fazer como igreja, né? Que mandou esse monte de tupiniquim aqui que abraça todo mundo e que beija e que fica brother de todo mundo em 5 minutos. E os americanos têm gostado disso, sabe? Eu acho que isso faz parte do nosso DNA e da nossa cultura. Muito bom, Renato. Foi gostoso demais ouvir sua história. Você fala muito bem, tem um microfone bom, a gente tem que aproveitar quando a pessoa tem um microfone bom e consegue fazer uma conversa assim no jet lag. E, enfim, né? A gente vai se falando, já temos o contato aí. Gustavo já vai agendar a visita e mês que vem a gente volta com jet lag. Aí, quem sabe, a América Latina, né, Gustavo? Que foi prometido no episódio passado. Vamos ver se vem no próximo. Tá engatilhado aqui já. Não, já tá pronto pra gravar. Já tá pronto pra gravar. Ô, Gustavo, eu sou daqueles que eu convido e mando endereço, tá? Não é aqueles que... passa lá em casa e o cara nunca manda endereço. Não. Eu passo endereço. A gente vai se falar. Você me deu bons insights. Beleza, legal. Gente. Valeu. Até o próximo episódio. Poxa, valeu. Realização de um sonho, cara. Tô super feliz. Obrigado a todos aí. Boa.